E aí, gente, tudo bom? Estamos de volta aqui com mais um AbilityCast. E hoje o assunto é seríssimo, o assunto é segurança pública, não é isso, João? Exatamente. A pedido dos nossos seguidores, né? Dos nossos clientes, dos nossos amigos, dos nossos parentes, dos nossos vizinhos. Nossos também, né? Porque Nossos passamos também. por isso. Hoje nós vamos falar sobre segurança pública, que é o grande calo da nossa sociedade, e não só de Recife, diga-se de passagem, não só do nosso estado, Pernambuco, mas do Brasil inteiro. E vamos ter o prazer hoje de estar recebendo aqui o nosso querido Coronel Feitosa para falar exatamente sobre isso. Especialista da área, eu acho que a gente não tinha como não encontrar, não tinha não como conversar com o senhor, que viveu segurança pública aí durante vários anos e hoje é deputado e é um combatente ferrenho sobre esse assunto em todas as plataformas que a gente ouve, assiste, vê como é que o senhor trata essa situação. Então, para quem ainda não conhece, que eu acho um pouco difícil. Queria agradecer, né, Marconi? Fazer um agradecimento por senhor, dentro da sua agenda aí, que nós sabemos que é bastante fechada, nos permitir a possibilidade de estar aqui no nosso podcast, falando para o nosso público desse assunto que aflige tanto a sociedade brasileira. Então, Coronel, brigadão. Se existe alguém ainda que não lhe conhece aqui nos nossos canais, queria que o senhor fizesse uma breve apresentação aí. Uma linha do tempo de quem é o Coronel Feitosa. Para não ficar assim, eu ser mais educado, primeiro obrigado, João, obrigado, Marcondes, pelo convite. É um prazer poder estar sempre me comunicando. Minha agenda não é fechada, ela é concorrida, dinâmica. E quem é o Coronel Feitosa, né? Então, eu bem cedo resolvi ingressar na carreira militar, fiz o CPOR. CPOR, Exército ainda. E aí, do CPOR, eu me encantei com isso e soube que tinha uma academia da Polícia Militar aqui no estado. Fiz concurso e passei. Passei ainda no curso do CPOR, né? E fui em primeiro lugar da minha turma, pude escolher qualquer unidade da Polícia Militar ou do Bombeiro, que naquela época era uma instituição só. E muita gente achava que eu ia para o bombeiro, porque o bombeiro era mais fácil. Era uma vida mais tranquila, não tinha que estar na rua trocando tiro, pegando bandido. E eu resolvi ficar na polícia. E para a surpresa de muita gente, eu não fui para alguns outros lugares também que seriam mais confortáveis. Eu resolvi ir para o regimento de cavalaria, porque eu queria fazer policiamento a cavalo, eu gostava de montar a cavalo. Depois lá me especializei, fiz um curso no Rio. Foi quando eu conheci, inclusive, eu sei que João tem uma simpatia muito grande pelo presidente Bolsonaro, assim como todo cidadão de bem tem. E eu também tenho uma simpatia, hoje eu até de uma certa relação de mais proximidade com ele, agora, sobretudo, que ele está com uma agenda mais tranquila, porque não é mais presidente. Eu tenho todas as vezes que vou a Brasília, eu tenho visitado, levo até pessoas de minha família, levei até meu neto para tirar uma foto com ele. Engraçado que meu neto, eu volto para dizer depois do meu currículo, meu neto, quando a gente mostrava ele, quem é? Vamos dizer, Bolsonaro, é bem muito complicado para uma criança de 1 ano e 6 meses. E a gente dizia mito. Quando ele entrou, que ele viu a fotografia do presidente, ele falou, mimi. Aí Bolsonaro perguntou assim, que é isso? Aí, que diabo é mimi? Esse mimi é mito, presidente. Ele foi, botou no colo, brincou. Bom, então em 88 foi quando eu fiz um curso de especialização no Rio de Janeiro. E lá conheci o presidente Bolsonaro, eu, tenente, ele capitão. Foi quando ele foi candidato a vereador, nós apoiamos ele. Depois eu volto para cá, volto para o regimento, depois batalhão de choque. Ainda quando, no início da minha carreira, tive uma passagem na Rádio Patrulha como cadete, estagiário lá. Então sempre servi em unidade operacional. Foi quanto tempo de polícia, Coronel? 27 anos. 27 anos. Comandei também, aí montei a associação de subtenentes e sargentos, porque naquela época a gente já percebia uma politização muito grande nas polícias, na reabertura. E a época do governo Arraes, então uma doutrinação de esquerda muito grande, então montamos uma associação para fazer esse enfrentamento. Foi quando houve a greve das polícias, houve uma greve aqui, praticamente eu liderei a greve. E aí, como castigo, fui comandar a Companhia Independente de Cabrobó, onde era no epicentro do polígono da maconha. Lá fizemos muito enfrentamento ao narcotráfico. Passei um dia 31, inclusive, num tiroteio com algumas famílias lá, rivais, querendo entrar na cidade, e a gente sustentou isso na bala mesmo. Depois Essa ali, já era o capitão já? Já era capitão, 97.
Depois, então, fui candidato. O próprio Bolsonaro, eu estava na companhia, engraçado, né? A gente falou dele aqui. Eu estava na companhia independente em Cabrobó, depois da atividade de educação física que a gente fazia ali na companhia mesmo, e o telefone toca, e era ele, eu não me lembro o nome do presidente nacional, era uma federação que tinha de policiais militares, eu não me lembro como era o nome da pessoa, acho que era Cordeiro, alguma coisa assim, e passa o telefone e o Bolsonaro diz, cara, aquele jeito dele, né? A gente está montando aí, tem que ter candidato em todos os estados. E seu nome foi lembrado aqui para você ser candidato a deputado federal. Aí eu disse, Bolsonaro, eu não tenho nem noção disso, coisa e tal. Não, pensa aí, depois a gente se fala. E pô, desligou o telefone, né? Já jogou a batata quente. E aí a gente foi candidato em 98 a deputado federal, fiquei na segunda suplência, tem uma votação muito grande, mas não consegui me eleger. Depois fui candidato novamente em 2002 e em 2006, então eu consigo me eleger e vou para a Assembleia Legislativa e hoje... Mas como deputado estadual? Como deputado estadual. Por quê? Porque naquela época a gente mudou, já fui 2 vezes por sacrifício, agora eu vou ser candidato a deputado estadual, e aí tanto que se elege eu e Moisés, né, eu era o soldado Moisés, e a gente então começa a carreira política, assim, política mesmo, e sempre, por conta da questão da segurança pública, sempre a segurança pública está na pauta do meu dia a dia, do meu mandato. Hoje, na verdade, é o seguinte, como o João bem colocou, a gente abriu uma caixinha de perguntas no nosso Instagram, a gente acompanha as redes sociais, nossa empresa fica em Setúbal e lá tem diversas redes sociais, Coletivo Setúbal, Boa Viagem, Coletivo Boa Viagem, Coletivo enfim. Setúbal. E hoje, por incrível que pareça, o que mais passa lá nessas redes sociais é a falta de segurança pública. E a gente acompanhando vários índices, a gente viu que de 2002 para trás, esses índices vinham caindo, nada estava excelente ou como a gente deseja que tivesse. Mas os índices vinham caindo. E de janeiro para cá... 2002 desde 2022. 2022, isso. De 2022. Os índices começaram a melhorar, na verdade. Vamos voltar um pouco atrás. Posso voltar um pouco atrás? Os índices começaram a melhorar, na verdade. Os índices estiveram muito mal no final ali, 2005, 2006, no final do governo Jarbas, os índices degringolaram. Essa é a verdade, né? E aí, quando Eduardo ganha a eleição, usando, inclusive, já no seu discurso, que iria ter uma postura diferente com relação à segurança pública, Eduardo, então, começa a idealizar o Pacto pela Vida. E aí, eu participei disso, porque foi meu primeiro mandato, né? E aí, o senhor participou, coronel, desculpa, na verdade, do governo de Eduardo Campos, é isso? Não desse primeiro. No primeiro governo de Eduardo, em 2000, que ele se elege em 2006, eu vou para a Assembleia em 2007. Eu fui vice-líder do governo dele na Assembleia. E eu participo ali da questão do Pacto pela Vida, dando opinião e legislando na Assembleia para que ali fosse se consolidar. Inclusive, muita coisa legislando em favor da própria valorização dos policiais militares, dos policiais civis, questão de transporte, os policiais poderem usar o transporte público, que eu dizia, o governador, é importante estar o policial fardado dentro do ônibus, que já intimida. Isso. Né? A questão da carreira do policial, que o cara entrava soldado, terminava depois de 30 anos soldado, a gente então fez a carreira para que a pessoa pudesse progredir por mérito, chegar a graduar a sargento, né? Primeiro sargento, e se conseguisse passar num concurso interno, podia chegar até oficial superior, como é o caso major hoje. Então, tudo isso aí nós estruturamos. Mas o que foi mais importante é a capacidade de Eduardo ouvir, que falta tanto agora a Raquel Lira. E aí ele sabia que eu gostava desse tema, que eu tinha sido oriundo desse tema, estudava esse tema, porque você tem que estudar, né, na carreira militar, diferentemente que algumas pessoas pensam, não é só rua. Você é obrigado, você faz uma academia, são 3 anos, depois você faz curso de especialização, como eu fiz vários cursos de especialização para poder progredir. Eu ouvi dizer que São Paulo. Eu ouvi dizer que de capitão para major já tem que fazer outro curso. O CAO, eu fiz esse CAO em São Paulo, conheci muitos atores importantes na área de segurança pública. E aí, quando Eduardo sabe dessa minha vocação, ele começa então a discutir conosco alguns deputados, Sérgio Leite, na época, que era orientador da Polícia Civil, o próprio soldado Moisés. E ele começa a discutir essa questão de segurança pública. Ele precisava entender que não dava, era só apertar um botão que o cara ia reagir, né? Ou que o bandido ia fugir.
E aí ele começa a conceber o Pacto pela Vida e a gente consegue, então, trazer para cá uma ideia da Colômbia, que tinha duas coisas no mundo que foram muito fortes. Foi o Tolerância Zero em Nova York. Nova York, nos anos 90, era um caos. Metrô sujo, roubo em todo canto, prostituição, droga. Você ia comprar me lembro que meu cunhado foi comprar um videocassete numa loja lá. Quando ele chegou aqui, abriu, tinha um tijolo dentro do videocassete. Então, fraude. Né? Então, quem conseguiu conter isso? O Rodolfo Giuliano, que foi eleito prefeito, né? Era prefeito de né? Nova York, e pegou o William Agora, Broughton. lá nos Estados Unidos, para que o nosso público aí fique sabendo, na verdade, isso aí é uma prerrogativa do prefeito de segurança pública, né? É uma legislação Os Estados diferente. Unidos tem várias... Tem estado até que tem a sua própria... sua independência, né? Tem estado que tem pena de morte, tem estado vizinho que não tem. Não tem. Né? Então tem uma série de... Né? A Constituição lá é bem fininha. Como era o nome do... Era quem idealizou... É isso que eu ia chegar. Quem idealizou o Tolerância Zero foi o William Broughton. Que era um advogado, estudioso, que era todo crime, por mais... E eu apliquei isso em Cabrobó e deu um resultado muito grande. Então, o cara andasse sem cinto em Cabrobó, eu multava. Andasse sem capacete, eu multava. Isso aí, o cara vai dizer, poxa, existe a polícia. Se eu cometer um pequeno delito, eu vou ser abordado. Se eu cometer... Por isso que eu vou ficar com medo de cometer o grande delito. É mais ou menos essa, né? Uhum. E o outro maneiro... Só que Nova York é rico, os Estados Unidos é rico, né? Tem facilidade de contratação, tem uma legislação muito mais célere. E aí a gente vem para a nossa realidade da América das Américas, né? Mas, Coronel, antes ainda da gente voltar para a nossa realidade, que é o que nós realmente temos interesse, os Estados Unidos, a partir desse momento, né, que foi conhecido mundialmente na cidade de Nova York, o Tolerância Zero, que fez muito sucesso, realmente funcionou, resolveu. Hoje você anda em Nova York qualquer hora do dia e da noite, né? Mas esse projeto, e aí eu estou perguntando, né? Esse projeto de segurança, Tolerância Zero na cidade de Nova York, na verdade ela foi deixada aqui de lado um pouco, né? Não pôde deixar de lado um pouco, porque o nova-iorquino, ele tem, por exemplo, o turismo lá, é até meio o turismo e o comércio. O que é a principal fonte de riqueza de Nova York? Bolsa de Valores. Tá? Segundo é o comércio. O terceiro é o turismo. Então, se não tiver segurança, não tem turismo. Não tem. Se não tiver turismo, não tem comércio. Entendeu? E a própria Bolsa de Valores, essa aí hoje é muito eletrônica, tá entendendo? Então, quando a sociedade... É porque a gente está mal acostumado aqui. Se a sociedade realmente fosse votar preocupado, ela fica reclamando, tá ruim a segurança. Você fala de pesquisa, tá João liderando as pesquisas. Como é que tá tudo ruim? Você anda na Vida Boa Viagem, você anda no domingo, não tem um guarda municipal. Tem não. Nós temos hoje só 4 capitais no Brasil, não tem a guarda armada. Recife é uma delas. Coronel, Boa Vista, Cuiabá, poxa, eu estou me lembrando das outras duas. Bom, enfim. Você está falando só das capitais. Né? O Acre, a do Acre, a de Rondônia, a do Tocantins, se eu não estou enganado, e a de Pernambuco, que não tem a guarda armada. Ou seja, o João Campos lava as mãos com relação à segurança, não protege. E alguém concebe-se que um guarda é desarmado, nem o guarda-belo que a gente via, né? Até o guarda-belo era armado, né? Assim? É verdade. Que tomava conta do geológico, né? Como é o nome do... Zé Comé. Não Zé Comé não, daqui a pouco a gente lembra aí, o pessoal vai lembrar. Ô, Coronel, mas voltando à questão da... Por que eu citei essa questão da cidade de Nova York e do Tolerância Zero? Porque nós, costumeiramente, o senhor estava falando do projeto de Olho na Rua, do Pacto pela Vida, né? E igualmente ocorreu lá na cidade de Nova York. Nós aqui no nosso estado de Pernambuco, o Pacto pela Vida ele foi meio que deixado de lado. Foi. E o que é que nós sentimos? E aí eu falo como sociedade. Nós sentimos uma falta de ação de continuidade naquilo que verdadeiramente dá certo. Olha. É como o quê? Exemplo, entrou um novo governante, ou seja, não dar continuidade, eu não sei se existe vamos dizer assim, se isso é intencional. Aquilo que está dando certo, como não é filho meu, como não é cria minha,
eu meio que não vou dar atenção devida. Fica sendo plano de governo e não plano de Estado, Exatamente, né? é isso que eu não quero tocar e queria chamar a sua atenção para continuar falando sobre Eduardo Campos, porque eu particularmente, né, como vamos dizer assim, como eleitor e como empresário, como sociedade, eu só tenho um ponto negativo a falar de Eduardo Campos. Eu acho que ele foi muito assertivo na segurança pública, foi muito assertivo na questão da gestão do nosso Estado. Nosso Estado mudou completamente no período em que ele estava à frente do nosso governo. Só que ocorre o seguinte, eu acho que ele cometeu um grande erro. Eu acho que não era o momento dele se lançar como candidato a presidente, né? E isso eu vejo que o nosso Estado perdeu muito naquele momento, porque é meio como se ele abriu com o governo federal, isso declaradamente... né? Inclusive o próprio Lula fez diversos comentários sobre isso e terminou o nosso Estado aqui perdendo com isso. Veja, só para dar esse ponto aí, eu me lembro, eu caminhava com o Joaquim Francisco no Parque da Jaqueira, e ele disse que era um absurdo que o Eduardo estava fazendo, sendo governador de um estado onde tinha 2,4% do PIB brasileiro, se arvorar para ser candidato a presidente da República, e isso traria consequências muito graves para o estado de Pernambuco, onde todos os contratos, a navegabilidade do São Francisco, a questão dos ônibus, lá dos corredores, tudo aquilo ali foi paralisado por implicância mesmo do PT na época, que tirou todos os contratos que tinha, praticamente o PT cancelou, arranjou motivo para cancelar, porque não ia dar visibilidade a Eduardo para que ele pudesse se projetar governador. Por outro lado também, Eduardo colocou Pernambuco no cenário nacional. Teve o acidente, né? E aí ele veio à morte, mas com certeza ele seria um grande influenciador da política nacional, se conseguisse ser presidente ou não. Isso aí só Deus sabe se isso iria acontecer. Ou então, se ele fosse para um segundo turno, ou então ficasse em terceiro lugar, qualquer dos candidatos que fosse ao segundo turno ia ter que pegar ele e colocar ele numa situação de destaque. Então, às vezes você, para dar um passo, tem que pagar um preço. Então, Pernambuco pagou um preço muito grande, que no final deu muito errado, porque ele morreu. Mas eu concordo com você, naquele momento ele prejudicou muito Pernambuco, tanto que a gente viu o sacrifício que fez, o próprio João Lira dizia, de poder manter as contas em pé, e Pernambuco passou por um momento que a gente vem vivendo até hoje, financeiro muito grande, ao ponto de a Bahia não teve esse problema, foi embora, porque era Jacques Wagner, o Ceará não teve esse problema, porque lá também... Natal não teve esse problema. Rio Grande do Norte foi-se embora e a gente ficou, e hoje eu vejo as pessoas elogiando, mais uma vez eu vou criticar João Campos, elogiando João Campos, eu digo, vai em João Pessoa, ver a capital da Paraíba, vai em Alagoas, ver Maceió, a capital alagoana, vai em Salvador, que mesmo tendo um prefeito contrário, mas soube ter inteligência suficiente de trabalharem junto em favor do povo baiano e do soteropolitano, que quem nasce em Salvador é soteropolitano. Então, isso aí foi um grande erro e foi muito prejudicial a Pernambuco. Mas voltando, então a gente tinha dois modelos, né? Eu conversava isso com o Eduardo na época, eu como deputado estadual, ele como governador recém-eleito, né? Que tinha dois modelos, o Tolerância Zero em Nova York e o Plano Colômbia, que era uma coisa com mais realidade, que é combate ao tráfico de droga, pobreza, repatriamento de pessoas que viviam na clandestinidade, muito mais realidade nossa, diferente de Nova York, uma cidade onde tem uma bolsa de valores, uma cidade extremamente de um país riquíssimo, uma cidade riquíssima, né, que estava tendo descontrole lá por conta de desarrumação. E tudo tem um motivo, eu vou chegar no final, vou até manter a caneta aqui para não esquecer. E aí a gente foi conversar com o Gaceiro. E o Gaceiro disse, todo e qualquer plano, tá certo? Ele sendo excelente, mediano ou ruim, mas ele tem que ter um plano. Mas o que determina o sucesso do plano é a liderança. O que determina o sucesso do plano é ter o chefe cobrando aquilo. Se o plano é ruim, ele vai ajustando. Auditando os processos. Até melhorar. E foi exatamente o que aconteceu na Colômbia, onde o presidente da Colômbia, não me esqueço o nome agora dele, ele semanalmente, nas quartas-feiras, ele comandava as reuniões do Plano Colômbia, que era enfrentamento ao narcotráfico, que era valorização dos policiais,
teve que expurgar muitos policiais, muitos promotores, que foi toda uma operação que foi feita na Colômbia, de tirar as pessoas que viviam desde os 12 anos na mata como guerrilheiro e levar ele a cidadão colombiano, como também nos presídios. Você entra no presídio na Colômbia, é uma verdadeira coisa que você nem imagina que existe aquilo. Todo mundo uniforme branco, acorda cedo, vai trabalhar, disciplina, entendeu? O uniforme branco tem que estar limpo, não pode estar... Então um plano que funcionou. Como também em Nova York, o Rodolfo Giuliani, que foi o prefeito, Nova York ele se elegeu com essa bandeira de melhorar a segurança. Então ele comandava aquilo, porque aquilo ali dependia do sucesso dele. E foi o que aconteceu aqui. Eduardo comandou o Pacto pela Vida. Depois vem Paulo, que a gente já fez muita crítica de Paulo. Paulo é um governador que não tinha liderança. Foi uma coisa colocada por Eduardo, que Eduardo queria, se vivo, de alguma forma, controlar também. Inclusive a liderança com a própria polícia, né? Sim, ele não tinha liderança. Quando você não tem liderança, você não tem liderança para nada. Entendeu? Então, ele Paulo era um técnico, na verdade, que foi colocado foi lá ali e aí deixou o plano, o Pacto pela Vida e outras coisas também se desarrumarem no estado de Pernambuco. Haja vista que, pela primeira vez, você não tem um governador que não consegue colocar seu candidato, tá certo? Nem em terceiro lugar. Danilo foi o quarto colocado, empatado com o último praticamente. Então você veja a desarrumação que foi o governo de Paulo Câmara, entendeu? Então o que falta hoje, na verdade, aqui em Pernambuco, é um governante que tenha liderança e que coloque a segurança pública como plataforma fundamental e que ela possa comandar. O que a gente assistiu com a saída da secretária foram algumas notas vazadas, fontes que não quis se revelar e até atribuiu a um desembargador aposentado, que a governadora nem dialogava, nem conversava com a secretária. Há 4 meses a secretária estava querendo mostrar a ela um plano e ela não dava nem audiência à secretária. Essa é a verdade. Então, alguma coisa pode andar bem desse jeito. E o que eu vinha dizendo, e atribuo isso à governadora, e lógico a secretária, Deus queira que o Alessandro Carvalho faça melhor. Mas eu dizia o seguinte, qual é o sentimento hoje? Isso para que o nosso público entenda, o senhor está falando da mudança de cadeira hoje. Foi anunciada, né? A ex-secretária saiu, né? E aí assume agora, foi designado agora, recentemente, né? Pode falar a data, não? Pode. Hoje, né? Eu não sei quando é que esse programa vai ao ar, né? Mas foi anunciado agora, pela manhã. O novo secretário é o ex-secretário executivo do governo Eduardo Campos, o ex-secretário de Segurança Pública do governo Paulo Câmara, o Alexandre Carvalho, né? Que é também policial federal, né? E a Carla Patrícia, quando sai, algumas pessoas dão nota dizendo que ela não conseguia sequer falar com a governadora. Então, se você não tem a governadora comandando uma coisa tão importante dessa na vida das pessoas, a tendência é que não adianta mudar Alessandro, não adianta botar Feitosa, Marcondes ou João Campos, não adianta botar. João Campos, eu estou dizendo, não é o prefeito não, né? É você. João Campos, eu, né? Que não vai dar certo, entendeu? Então, o grande princípio de tudo isso é ter um comando, sobretudo numa atividade que é tão necessária a força humana, né? Então ali, não adianta, não é o robô que vai prender, não é o robô que vai enfrentar o tráfico, não é o robô que vai para uma operação, num assalto, num tiroteio, é o ser humano, então ele precisa estar muito motivado, estar muito confiante. Então o que é que eu tenho dito assim, até um jargão que eu tenho dito, qual é o cenário hoje em Pernambuco? O cenário em Pernambuco hoje é policial desamparado. A governadora não atendia nem a secretária, agora se revelou. Eu disse isso logo quando ela anunciou o Juntos pela Segurança, que não tinha nada, tanto que a secretária também disse que não tinha plano nenhum ainda, né? Com os índices aumentaram muito, ela foi inventar uma cena cinematográfica, botou todo mundo no teatro para dizer que tinha um plano. Nem plano tinha, o plano foi inventar uma plataforma para o cara dizer como é que ia fazer. Então não tinha, a secretária revela isso. Então você vê, não tinha diálogo, não tinha um aceno para os policiais, botou ali no auditório quase 2.000 policiais, que eles foram obrigados a lá comparecer, policiais civis, penais, bombeiro e policiais militares, e ela não deu nenhuma palavra de incentivo. Quem deu foi o Coronel Meira, quando fez e realmente levantou lá aplausos no teatro. Eu digo então que o policial estava desamparado, abandonado. A sensação das pessoas em Pernambuco é que está
totalmente relegado. Ó, Segurança pública está entregue. entregue ao Desdará. Qual é a leitura que faz o crime? Poxa, Aqui é o lugar, Aqui é o local, é. entendeu? Ao ponto que eles já identificaram que o consumo de droga aumentou muito, por conta que a gente também não pode falar de segurança pública sem esquecer o Lula, sem esquecer algumas posições do Supremo Tribunal Federal. O consumo de droga aumentou muito e tem facções disputando áreas aqui dentro. Então, a tendência é policial desamparado, sociedade abandonada, o crime solto. Solto que eu digo, solto no sentido de aqui é o caminho fértil para a gente investir e ganhar dinheiro. Agora, Coronel, eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Não é nem uma pergunta, é o seguinte: pode parecer uma colocação meio boba, mas eu, como usuário, a percepção que eu Usuário de tenho... quê? Usuário. Era aí, rapaz. Eu, como usuário de fiquei segurança olhando pra tu assim, pública. Sim, vai. Você então estava acompanhando a decisão do STF, se é 60 gramas, 50 gramas de maconha. Rapaz, Não, estou brincando, isso é bom para a gente dar uma relaxada. Não, claro. Coronel, ele, eita, rapaz, só aprovaram 50 gramas. Tem que comprar o balanço menor, né? O que eu como usuário, eu percebo o seguinte: a percepção que eu tenho é que a prefeitura hoje caminha para um lado, a governadora hoje caminha para o outro. Essa percepção de segurança pública, que o policial militar, ele tá meio solto, eu acho que todo mundo vê isso. Porque quando a polícia chega, eu vou falar por Setuba, que é onde a gente acompanha bem de perto isso daí. Quando a polícia chega, prende, leva. Teve um dia desse que a polícia pegou um bandido lá, um ladrão. Quando daqui a pouco a população começou a sair, chegou o apoio, levaram para a delegacia de Boa Viagem. Aí passou um dia, 2, 3, daqui a pouco a gente encontrou aquela mesma guarnição. A guarnição disse que o cara já estava solto. Então, veja, o que eu vejo assim é o seguinte: rapaz, eu acho que isso não vai dar certo não, porque... Vamos lá, isso aí a gente entra na parte mais da concepção, tá certo? Do criminoso, da sociedade, é aquilo que eu digo, como é o pensamento, né? Veja lá, o que é que houve com o Brasil? Em 2019, assume um presidente que tinha uma história, tá certo, de dar declarações na Comissão de Direitos Humanos, quando ele passou por um período muito curto, porque tiraram ele, dizendo que bandido era para estar morto e que não tinha que ter vida folgada quando estivesse nos presídios, porque só tinha duas opções para ele: se enfrentasse a polícia era morrer, porque vai enfrentando o Estado, e se preso tinha que pagar pelo que fez, estrupou, matou, coisa e tal. Ali não tinha que ser um paraíso. Também não é tão assim. Eu concordo que o sistema penitenciário tem que ressocializar, mas era a forma dele falar, ele falava de maneira muito direta. Então ele fazia claramente um enfrentamento à criminalidade. Como da mesma forma também ele dizia que o cidadão de bem tinha que estar armado para defender a sua integridade e seu patrimônio. Como eu gosto de estudar, a cidade mais segura do Brasil é a cidade onde tem mais cidadão armado, mais CAC, entendeu? Isso é lógico. Se você vai entrar, se você é delinquente, né? Você dizendo, né, quem está assistindo, não. Se o delinquente, ele vai ter ele quer roubar, ele tem 2 casas para roubar. Ele vai roubar uma que diz que Marcondes é CAC, ou a de João que não é. Ele vai na de João, porque a resistência lá é muito menor. Então essa é a lógica, né? É a lógica. Então, tinha um presidente que tinha essa concepção. Quando ele assume, só o fato dele assumir, os índices de violência no Brasil todos caem, e caem muito, cai 21%. Todo o Pacto pela Vida, a meta era 12%. Cai com o Bolsonaro logo 21%. E só não caiu 22% porque era muito sugestivo, né? Mas ele não sabia ainda que ia entrar no 22, né? Da próxima vez que eu vou dar entrevista, eu vou dizer que é 22. Só para 21.922. Não, mas você tem que dizer o número certo. Não vou dar uma de Lula, não. Sair inventando número, né? Então cai 21%. E continua caindo, mesmo com a pandemia. E mais, cai o Brasil como um todo e começa aí onde vem, começa a subir no Nordeste. Por quê? Porque era a ideologia comunista, a ideologia de esquerda, de que, não é nem comunista, porque o comunista não tem esse negócio não, pelo contrário, vou até corrigir, eu falei errado aqui. É a ideologia da esquerda, de vitimização do criminoso. Porque no comunismo lá, se você roubar, a mão é torada, você morre. Em Cuba, eu uma vez fui a Cuba para conhecer.
Perguntei ao cara, posso andar? O cara disse, pode. Por quê? Eu disse, não, eu posso andar com aliança, com relógio. Não, pode andar, não estou entendendo, não. Isso aqui não tem perigo de assalto. Ele disse, assalto? Tem não, doutor. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Aqui, assalto, a pena é a mesma, muito parecida com um homicídio. Porque ele não está ameaçando tirar a sua vida, então é uma ameaça, entendeu? É tentativa de homicídio, não tem esse negócio de roubo, não. É tentativa de homicídio. Uma coisa é o furto, mas o assalto é tentativa de homicídio. Então, em Cuba, é de esquerda. Mas aqui, voltando, a esquerda brasileira folclórica, que quer pregar, mas não quer morar em Cuba, não manda os filhos estudarem e fazer intercâmbio em Cuba. Manda? Não. Manda fazer na Venezuela? Não manda. Manda para os Estados Unidos, para o Canadá, né? Então, aqui, depois daquele consórcio do Nordeste, onde foi um consórcio montado para fazer enfrentamento ao governo Bolsonaro, os índices de violência no Nordeste pipocaram, voltaram a subir. E mesmo o Nordeste subindo, o resultado da balança final no Brasil foi de queda, porque Bolsonaro começou a empoderar as polícias, onde ele chegava num estado. Imagine o efeito psicológico disso. Não tem preço você pegar um líder como Bolsonaro, que é o maior, o segundo líder no Brasil, né? Uhum. E você descer do carro para tirar uma foto com um policial. Imagina como se sente um cara, um empoderamento. Entendeu o que eu estou dizendo? Principalmente se tratando de um país onde o policial, né, o profissional de segurança pública, o policial... É tão estigmatizado. Exatamente. Né? Então, recentemente eu passei ali perto do mercado de Boa Viagem e eu cheguei a encher os olhos d'água porque eu vi uma criança, eu acho que tinha 3, 4 anos, ela com a mãe, eu acho que era a mãe e a tia, indo para perto do policial e pedindo para tirar uma foto com o policial. Veja, isso para mim é um contrassenso frente à nossa realidade. Mas na Europa, nos Estados Unidos, isso é tão normal. Né? Aí veja, então, o que é que você vê? Veja como é conceitual isso. Qual é a mensagem que passa? Então, a violência despenca. Eles dão um tratamento diferenciado para as polícias militares, com a Previdência. Então ele começa a valorizar aquela categoria, a acenar para aquela categoria, dar estrutura para aquela categoria. Todos os carros que você vira aí, aquele Renegade que chegou, foi para as guardas. Então ele começa a investir naquilo ali. E o índice de violência cai. Lula sai da cadeia, né? Torna-se Lula elegível, tem a pandemia. O que é que faz o Supremo Tribunal Federal? Dá fôlego ao crime, proibindo que as polícias, por causa da pandemia, não podem subir o morro. O que é que tem a ver uma coisa com outra? Então já começa... Aí os criminosos, que aumentou na pandemia o consumo de álcool, aumentou também o consumo de droga. O de álcool é fácil constatar. Você vai nos supermercados, a Associação da Atacadista mostrou, porque as pessoas estavam em casa, então aumentou o consumo de droga. Então, assistindo live, tomando cerveja, fazendo churrasco. A mesma coisa, o cara, tapinha e boy, não sei o quê, fez tudo. Os caras ficaram com muito dinheiro e começaram a montar verdadeiro bunker ali nos morros do Rio de Janeiro e a capilarizar suas estruturas, tá certo? O auxílio emergencial serviu para comprar droga. Também. Serviu para comprar tudo. Tudo. Inclusive, né? E aí você vê uma mudança de postura. Depois, aí começa o Lula a falar e pode roubar o celularzinho. Meu amigo, isso tem um efeito dantesco para o jovem. É você descriminalizar o crime. Tá, você descriminalizar, você foi perfeito sua colocação. O crime. E depois isso aí fez com que a quantidade de roubo e furto de celular aumentou rapidamente, depois de você falar de Lula, mais de 30%. É o líder do país dizendo que isso aqui né? É um instrumento para... Agora está lá os bancos fazendo campanhas de fraudes eletrônicas. Você vê delegado falando, polícia falando, os bancos mandando mensagens, né? Não aceite ligação, nós não mandamos. Por quê? Isso é um instrumento que ficou barato no mercado. Não só aqui, como também a máfia africana. Então o celular do Brasil abastece a máfia africana. Porque foi dito que podia roubar. Só que para roubar, muita gente morreu, perdeu a vida. Né? A gente assistiu aí. Né? Aqui mesmo, na Madalena, um jovem levou um tiro no pescoço, na hora que foi roubar o celular da irmã, ele foi segurar, o cara, pau, matou. Eu postei isso nas minhas redes sociais na época. Então, muda o conceito. Aí o crime, aí ó, a violência, ó, ao ponto de quando tem a resultado do segundo turno, os presídios comemoram.
Então essa é a avaliação. Um presidente que vai no morro, que bota o boné do CPX, que é o mesmo sigla do complexo do Alemão que tem nas armas que são apreendidas. O ministro da Justiça visita uma favela extremamente conflagrada do Alemão lá e não leva segurança. A pessoa que ele visitou e foi tratar lá de políticas sociais, o ministro da Justiça não trata de políticas sociais, tem uma secretaria própria. Ele foi lá para negociar alguma coisa. Essa é a verdade. Depois o cara é preso 40 e poucos dias, o Flávio Bolsonaro botou esse vídeo com, não sei, uma quantidade enorme de armas, entendeu? Então, começou ali, eu acho até que Lula acenou realmente para o crime, porque ele queria o voto do criminoso. Ele queria o voto daquelas comunidades comandadas pelo crime, porque ele queria vender até a mãe para poder voltar a ser presidente. Essa é a verdade. Então, é nessa desarrumação, tá certo? Que a gente tem um ministro da Justiça que esconde provas. Ele escondeu prova a acusação das agora imagens. É essa, referente ao dia 8 não, de mas janeiro. é acusação, né? Cadê as imagens? Tem imagem até do Palácio da Presidência, né? Do Palácio da Alvorada, do Planalto lá, e não tem imagem do Ministério da Justiça. O único lugar que não tem imagem é porque ele estava lá dentro, que ele comandou aquilo ali, entendeu? Ele é que tem que provar que não, agora, porque ele não oferece o ônus da prova, né? Mas, coronel, veja, para mim parece bem simples assim. Mais uma vez eu estou tentando falar como uma pessoa que está lá na rua, que passa por isso. Para mim é um desenho tão simples. Primeiro, armar a guarda municipal, capacitar, treinar o pessoal. A gente vai ter mais uma força de segurança pública combatendo a criminalidade. Eu já vi que as viaturas estão sendo mudadas, certo? Tá vindo as viaturas novas. Eu queria entender a dificuldade. Não tá vindo mais viaturas, tá vindo mudando, viaturas, né? Novas, porque ela também, a governadora, ela falseia ali a frase, dando a entender que eram mais viaturas. Eram viaturas novas, mas só mudou as viaturas. Eu queria depois entender porque o concurso público da PM é tão difícil de ser implementado, certo? E quando a gente vê todo esse cenário, que para mim parece atitudes bem óbvias, por que isso na prática não acontece? Vou dizer porque na prática não acontece agora. Antigamente é porque não tiveram, talvez, o Paulo não foi feliz nas escolhas, o Paulo não colocou isso como prioridade, não fez o que o Rodolfo Giuliani fez, não fez e teve a oportunidade de fazer, não fez o que o presidente da Colômbia fez, não fez o que Eduardo fez logo no início do Pacto pela Vida, ou seja, não colocou isso como... E também encontrou dificuldade porque a gente tem uma legislação extremamente permissiva e uma ideologia que ele ficou refém dela, de que o criminoso era a vítima. Isso é uma coisa simples? Não é simples. Essa solução não é simples. Agora, ela vai passar por fases. Eu vou comparar aqui com uma tempestade, tá? Ou então com o estouro de uma barragem. O que a gente está vivendo hoje é um estouro de uma barragem da criminalidade. Como é que você vai conter aquela água que está ali desenfreada? Você tem que fazer uma contenção, e nessa contenção vai espirrar água para tudo quanto é lado, muita gente vai morrer, muita gente vai se machucar. Pois é, agora o que tem que se fazer. Nesse momento, o que a gente tem que fazer é fazer o enfrentamento com polícia mesmo do crime. Só que você, para fazer isso aí, você tem que dar respaldo ao policial. Então, a primeira conversa que você tem que ter é com o Ministério Público e com a magistratura. A situação saiu de controle. A gente vai ter que montar forças-tarefas, armar e mandar a polícia enfrentar. E vocês vão ter que dar celeridade no julgamento e botar esse povo para dentro dos presídios. Mas, coronel, como fazer isso? Veja, mas como fazer... Esse é o primeiro momento. Um segundo momento, aí vem as políticas sociais, que foi feito na Colômbia. Por exemplo, Colômbia, para fazer o plano deles, eles fizeram o primeiro enfrentamento. Agora, como é que eles foram fazer o enfrentamento? Como é que eles foram treinar os seus policiais? Foram treinar os seus policiais em Israel, comprar equipamento em Israel. Aí vem, depois disso aí, tem que vir... depois disso aí não, ato contínuo tem que vir também políticas públicas. Então, o que é que a Colômbia fez? Foi ver qual é a melhor política cidadã com relação à segurança pública, né? No Canadá, no Japão. Então, não é uma coisa fácil de fazer, é uma coisa demorada. Agora, tem que começar a fazer ontem. Pegar modelos que já estão testados e aprovados, né? E equacionar e trazer para dentro do nosso estado. Seria isso. Exatamente. Aí você diz assim, certo. Aí eu concordo com o Marcondes. Você tem que dar prioridade. Então, é inaceitável uma governante dizer que vai colocar na ilusão, gerando ilusão na cabeça. Vou colocar para dentro mais 3.800 policiais. Mandei fazer o edital.
É brincadeira. Tem verba para isso, para pagar O problema essa não é isso, é quantidade daqui de... que esses, Amigo, daqui que esses Tem policiais verba, venham pra ti. é uma questão. Se eu disser assim, ó, você vai ter que pagar o Deus o livre, né? Você vai ter que comprar um medicamento, porque se você não tomar esse medicamento, você tem verba para isso. Mas você está numa crise, meu amigo. Você tem que arrumar a verba, não vai ter? Você está tirando empréstimo? Meu amigo, isso é prioridade. Não adianta ter estrada que o povo não vai andar com a estrada, está com medo. Ô, Coronel, eu Entendeu? entendo, Então, veja, eu entendo essa sua colocação. Aí ela tem só para efetivo, ela tem aí 12 mil pessoas prontas no concurso. Vai fazer um edital. Então isso é proselitismo político. Porque ela pode botar o pessoal na academia amanhã. No O máximo concurso daqui a está 6 pronto. meses o pessoal tá Inclusive, na rua. vai economizar dinheiro de não gastar dinheiro com o edital e com a licitação e com o concurso. Está mas- pronto. Então, ela, na verdade, ela está enrolando. Como Mas- enrolou a secretária o tempo todo, não atendeu a secretária por 4 meses, está enrolando a população. Mas veja, o senhor pode me corrigir a qualquer momento, até porque o senhor tem mais propriedade, logicamente, do que o Marconi, para falar sobre isso. Mas o que nós, costumeiramente, a gente vem vivenciando é o seguinte, por exemplo, tem concurso de polícia, né? Várias turmas já entraram para a polícia, esse pessoal se apresenta na rua, muitas vezes aqueles boné laranja, se apresenta na rua, e passado um pouco tempo, os policiais somem todos da rua. Você não vê policiamento na rua. Agora veja, entenda. Por que é que eu estou fazendo essa abordagem? Porque nós pegamos o avião aqui e descemos em São Paulo. E São Paulo é uma cidade grande. Quando você sai numa avenida daquela, você já vê uma viatura parada e 2 policiais fora. Você entra em outra avenida, policial parado. Você chega na Avenida Paulista, de quarteirão em quarteirão. A gente estava passeando na Avenida Paulista à noite, meia-noite e meia. Foi uma coisa. Exatamente. Quarteirão em quarteirão tem a viatura, tem polícia. Aí, qual é essa diferença? Qual é essa realidade? Quando o senhor fala dessa abordagem que tem que ser feita, que seria uma sugestão, seria uma proposta, eu lhe pergunto, nós trabalhamos com o ser humano, com funcionários, né? Treinamos, damos treinamento, trabalhamos diretamente ligado com a sociedade e nós sabemos que a motivação é algo muito importante. A motivação leva você Para outro nível, né? para outro nível, para você botar a mão no bolso, para você comprar um carro, para você fazer, mas também leva você a ficar preso dentro do quarto. Você entrar em depressão. Claro. Depende muito da motivação que é dada, como é que se diz, aquele grupo vamos dizer Que tá assim, de sendo profissional. trabalhado, né? No caso dos policiais, e aí eu já trago logicamente para dentro da nossa realidade. Será que os policiais hoje eles têm motivação? Porque para mim os policiais hoje eles fazem um trabalho de enxugar gelo. Porque o que ocorre? O trabalho que é feito na polícia na rua, quando ele chega dentro da justiça, né, quando ele chega na polícia civil e aí vai para audiência de custódia, veja, todo o trabalho que foi feito e aí o policial coloca a vida dele em risco, né, sai em perseguição para pegar um bandido, faz a apreensão desse bandido, e aí o camarada vai para a delegacia, muitas vezes da delegacia o bandido sai primeiro do que a polícia, porque fica lá preenchendo relatório, fazendo isso e aquilo. É verdade. Aí eu lhe pergunto, veja, o senhor que 27 anos aí de trabalho prestado à polícia, como é essa percepção hoje sendo vista do ponto de vista do policial? É essa que você está dizendo. Desamparo, é o que eu falei. O policial hoje está desamparado. Ele não tem nenhum motivo. A gente, na verdade, quer que eu seja bem claro, eu acho que hoje a gente está vivendo uma greve branca. Só não está declarada. Mas qual é o policial que vai querer entrar numa ocorrência que tenha um menor? Qual é o policial hoje que vai querer entrar numa ocorrência que tenha ali uma pessoa com ar de autoridade? Porque ele sabe que vai levar um revés. Inclusive a sociedade vai toda contra ele. Exatamente. E outra coisa, qual é o policial hoje, tá certo? Que vai querer, muitas vezes, enfrentar um grupo do narcotráfico. Onde ele, quando sair dali, ele está desamparado, ele e a família dele. Então, uma das coisas também do Tolerância Zero, é bom a gente falar, porque o programa é muito complexo, uma das coisas do Tolerância Zero não foi só equipar a polícia, comprar carro, eles fizeram um verdadeiro acordo com relação ao sistema de justiça. Foi o que eu falei, precisa procurar o Ministério Público, procurar a magistratura para poder alinhar e dar prioridade a isso. E
ser mais rigoroso nas audiências de custódia, uma série de coisas. Isso, inclusive, não só aqui em Pernambuco, mas a nível nacional. É o que eu estou dizendo. Quando o Bolsonaro acenava nesse sentido, o crime caiu. Quando o Lula acena no outro caminho, o crime cresce, porque o caminho é fértil ali, né? Então, o que é que foi feito em Nova York também? O Rodolfo Giuliani, ele viu isso. O policial, ele entrava na casa de um mafioso, ou ele prendia uma pessoa, a pessoa rapidamente era colocada em liberdade e o policial processado. Então, o que ele fez? Ele contratou, no plano, está lá, se você ler, ele contratou os melhores escritórios nova-iorquinos de direito penal para defender os policiais. Então, muitos escritórios que eram dos mafiosos, ele disse, você vai deixar, o seu cliente agora vai ser os policiais. Aí, o jogo virou. Porque, como nós dissemos no início, quem vai fazer, quem vai prender, quem vai trocar tiro é o ser humano. E se ele não tiver respaldado, protegido e tendo tranquilidade e segurança no que ele vai fazer, ele vai deixar de fazer. Então, hoje, a sua pergunta é exatamente nesse sentido, entendeu? Hoje, coronel, a leitura que eu faço é exatamente a seguinte. Primeiro, como na Colômbia também. Se você for ver, na Colômbia tem uma série de incentivos. Não é só salário, não. Porque quando eu fui lá, o policial colombiano ganhava a mesma coisa que ganhava o policial pernambucano em 2007. Eu até passei isso para o governador. Ganhava um pouquinho a mais quando a gente comparava em dólar. Mas o que é que tem? O camarada entra na polícia. Aí ele recebe logo um status. Hoje você entra na polícia, né? Ele recebe logo um status. Ele tem uma referência na família. Aí quando ele entra, se depois de um período ele tem bom comportamento, ele já coloca um ente da família dele no sistema de saúde. O filho dele, ele vai estudar nos melhores colégios. Então o Estado contrata. Se você tem um bom comportamento, faz uma boa prisão, uma boa operação, ele pega e diz, seu filho vai estudar no colégio salesiano, seu filho vai estudar no GGE, porque o Estado vai pagar para seu filho. Se você casa, o Estado diz, a gente vai custear metade da casa, você vai pagar a outra metade da casa. Se você se comportar mal ou se você sair da polícia, você perde. Depois você tem... Eu vou até atualizar isso agora na minha ida. Eu vou anunciar aqui, né? No dia 8 eu vou até numa comitiva de deputados, eu, Gleide Ângelo, os deputados da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, a gente vai fazer uma viagem de 8 dias lá e ver novamente o plano, como é que está o plano Colômbia, em Medellín e Bogotá. Então, ele, depois de um período, ele coloca o pai e a mãe num plano de saúde. Quem é que vai... qual é o estímulo desse policial? Quem vai controlar o policial? É o comandante dele? A própria família. A própria família. Mas, coronel, veja, eu não sei se o senhor vai concordar comigo. E o filho fica dizendo, pai, o fulano estava estudando na escola tal, porque ele prendeu um traficante, porque ele bateu meta, porque ele aprendeu não sei quantas armas, porque ele foi um bom policial naquela ocorrência. E eu vou ficar aqui, aí, né? Começa... Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta, veja. A leitura que eu faço, e aí o senhor me corrija novamente aí se eu estiver errado. Mas eu não lhe corrigi nenhuma vez, só eu sei. elogiar. Mas eu sempre fico chamando a atenção para isso, porque Claro. nós estamos falando de um assunto polêmico, né? Não é nossa expertise, né, Marconi? Mas tem nos afligido muito, principalmente os nossos clientes. Nós temos hoje 237 condomínios que nós administramos. São mais de 22 mil unidades habitacionais, apartamentos, que nós administramos. Né? Cadê o de olho na rua? Pronto, isso é um ponto. Veja, aí o que ocorre? Quanto é que custa Nós o olho na sabemos rua? hoje, Sério? quando nós vamos fazer uma seleção de um colaborador para trabalhar na nossa empresa ou para trabalhar em um condomínio, nós fazemos uma seleção. Passa por psicólogo, avaliação, aptidão, e a gente escolhe o colaborador que vai ter o perfil de atender aquela função. Claro. Veja, quando a gente traz essa realidade para dentro da segurança pública, e aí especificamente a questão da polícia militar, que é feito através de concurso público. Perfeito. Só que, dada a realidade do nosso país do ponto de vista de economia e de emprego, que não existe, nós sabemos hoje que muitos dos candidatos a policial militar, eles estão ali de passagem, certo? E o que ocorre? Veja, se o profissional de segurança pública, se ele não tiver o perfil para botar a arma na mão, para ir para o enfrentamento com a bandidagem,
para ter essa responsabilidade com a sociedade, o senhor não acha que essa seleção ela é um erro? Outra coisa, veja, o que é que eu vejo com isso? Eu vejo que, exemplo, para ser policial militar, eu entendo que esse profissional ele deveria ser escolhido no momento que ele está servindo o Exército. Ele servindo o Exército, o próprio Estado fazia ali aquela filtragem dos profissionais que atendesse. Porque, por exemplo, veja, no Exército mesmo, a gente sabe que muitos dos que vão ali e prestam o serviço militar não tem perfil, a gente vê mesmo lá quando você não tem perfil nenhum para a área de segurança pública. Isso é natural, cada ser humano tem o seu perfil para aquela função. Um vai ser médico, outro vai ser advogado, outro vai ser músico, outro vai ser... Só que, no caso da polícia, não. No caso da polícia, o camarada fez o concurso público. Em fazendo o concurso público, ele sendo inteligente, passando ali na prova, ele vai assumir, vamos dizer assim, a farda de policial militar. Só que esse candidato, ele tem o perfil de ser policial militar, ele tem o perfil de botar uma arma na mão, ele tem o perfil de realmente ter responsabilidade e ter o dever de defender a sociedade, porque, veja, é um dever, você dá a sua vida para defender a sociedade. Outra coisa, muitas vezes, esses policiais, eles moram, na grande maioria das vezes, os seus vizinhos são as pessoas do crime. E aí como conciliar tudo isso frente a um salário que não é lá grande essas coisas, né? Frente à comunidade que eles moram, porque geralmente o valor do soldado que está entrando na polícia não tem condições de morar num local melhor, né? E frente à questão do seguinte, ó, eu vou dar minha vida em prol da sociedade, em prol da população, e o apoio da população eu não tenho nenhum. Se eu cometer algum erro, por falha do próprio Estado, que não dá estrutura para que o policial tenha um treinamento adequado, né? Tem policial que eu já conversei com, a gente tem uma relação muito boa com o policial. Temos outros negócios que envolvem segurança pública. Que envolve segurança pública, e o policial disse, oxe, faz mais de 6 meses que eu não dou um tiro. Isso é o quê, rapaz? Veja, nós que somos CAC, né? Nós somos, vamos dizer assim, atleta do tiro, nós chegamos durante um dia a dar 600 tiros. Como é que um policial passa 6 meses e não dá um tiro? Bom. Outra coisa, veja, quando eu passo 15 dias sem treinar, eu sinto na hora a diferença. Eu sinto na hora a diferença. Então, trazendo tudo isso, coronel, e o senhor que é da área, primeiro, da área, vamos dizer, militar, e agora como um ente público aí, defendendo os nossos interesses, né, os interesses dos seus eleitores, da sociedade em toda. Coronel, antes do senhor responder, eu só queria complementar. Na verdade, hoje a polícia militar, principalmente, serve mais ou menos de um trampolim para o pessoal. É a percepção que a gente tem. O pessoal passa, fica um tempo, vai muitas vezes até para outras forças de segurança, como a Polícia Civil. Eu concordo com tudo que vocês disseram. Por isso, a gente vem batendo há muito tempo que precisa ter uma vontade clara do Estado, manifesta, de cuidar do sistema de segurança pública. Vamos voltar ao Pacto pela Vida, que foi a nossa realidade. A gente viu greve durante a nossa realidade mais assertiva, né? Sim, a nossa realidade mais assertiva, muito bem colocado. A gente viu greve lá? Não. A gente viu a gente não via a polícia mais atuando, e não era o momento, e um plano desse não se faz em 1 ano, 2 anos, isso é uma coisa, né? Tem que ter continuidade. A gente está falando a mesma coisa com relação ao Plano Colômbia. Veja, como eu disse, que muda a concepção do cidadão, do ser humano, para que ele fique mais, não é nem mais afoito, mas que ele fique mais atuante na segurança pública. Porque ele começa a mudar no comportamento dele, inclusive no seu comportamento familiar. Ele começa a dar estrutura familiar para que a própria família o veja como um responsável por tudo o que ele faz de benefícios na família. Muito, muito provavelmente ele é uma pessoa muito mais bem vista na sociedade, porque ele tem um bom salário, o filho estuda numa boa escola. Então, há todo um conceito. Por isso que eu digo, ela colocou 2.000 policiais no auditório e nada, não dirigiu a eles uma palavra no sentido de agradecimento sequer, muito menos de valorização. Porque na hora que eu chamo lá, vai ter um plano Juntos pela Segurança,
eu vou chegar no negócio do concurso, o que é que o policial que lá foi escalado disse? Ela vai dizer que vai ter um aumento, vai ter uma gratificação, vai cumprir reconhecimento, condições de trabalho, vai, assessoria jurídica, vai cumprir a promessa de campanha de extinção das faixas salariais, que eu disse foi o maior estelionato eleitoral cometido nessa eleição para o grupo, para as pessoas de segurança pública, foi o que ela prometeu, que é extinguir logo em janeiro as faixas salariais. Então, veja, o plano Coronel, de segurança... ignorância, o que seria isso? Eu vou chegar, para a gente não fugir com você. Então, veja, é óbvio que você, na hora que contrata uma empresa para fazer um concurso, para médico, para enfermeiro, e principalmente para policial, tem que entrar a parte cognitiva, do conhecimento, porque é uma maneira de seleção. Isso não é nem muito importante, essa é a verdade. Você tem um muito mais vocacionado. Tem que entrar a parte física, porque não adianta você pegar um cara que não tenha condições de entrar e descer com velocidade numa viatura, de subir num cavalo, de pular um muro, de correr atrás do... A gente vê filme, né? O cara corre, né, toda hora. A realidade do dia a dia é essa, né? Eu corri muito atrás de gente. E a gente tem que encontrar um cara que tenha coragem pessoal para poder fazer aquilo. E às vezes não é você pegar um cara que foi criado... Os 5 votos no sítio. Não vai ser isso. Às vezes o cara precisa de um treinamento. Se bem que o Major Ferreira, ele era coroinha. E era valente que só, né? Então o cara modifica, mas você tem que fazer isso. O Major Ferreira era coroinha, né? Era coroinha. E todo certinho, ia para a igreja. Um cara super, mas era... Então você vai descobrir isso no exame psicotécnico, psicológico, entendeu? Então tem que ter o teste, né? Então, uma boa seleção tem que prever isso. Ela vai acertar 100%? Não sei. Não vai. Essa questão do carreirismo, do concurseiro, São Paulo enfrenta isso por demais. E olha que o salário de São Paulo, se brincar, não é um dos melhores salários do país. Mas como é que São Paulo faz isso? O do policial é? Não. O salário do policial de São Paulo, se você bater aí... Melhor que tem o de Brasília. Melhor que tem o de Brasília. O policial de São Paulo está ali... é diferenciado, né? Mas São Paulo está ali entre o 18º, 20º, né? Não é um salário bom, não. Agora, o que é que São Paulo faz? A força policial de São Paulo, ela é uma coisa que é forte, realmente. O governo de São Paulo vem se preocupando com isso de muito tempo, não é espasmódico, né? E outra coisa, não tem essa linha de doutrina de esquerda, de achar que... uma vez eu discuti com o Eduardo, minha relação com o Eduardo não era só flores, não. Muito pelo contrário. Naquela marcha dos excluídos, uns caras que estavam na marcha com bandeira vermelha do MST e mais esse movimento aí, quebraram lá o carro da polícia. E o major comandante lá prendeu os caras. E na hora de prender, foi para cima, arranhou, como a questão da Liana Cirne lá, quem não lembra? Daquele negócio lá, eu fiquei toda hora cobrando quem deu a ordem, naquela manifestação que um cara levou um tiro no olho, dois levaram um tiro no olho, e teve boba, não sei o que lá, né? Que até o secretário de Segurança Pública... Se eu fosse o secretário de Caiu fora, não foi? Se eu fosse o secretário de Defesa Social, a Liana Cirne tinha que estar presa, ela ia para a delegacia, podia ser vereadora, podia ser deputado, ela era conduzida com todo o respeito que merecia o cargo dela, mas ela não pode obstacular o trabalho da polícia, entendeu? Ali é o Estado, né? Ali é o Estado, mas pelo contrário, qual foi a atitude? Vê a leitura. Aí onde está, mano? Muito bom esse negócio, Marcondes. Qual foi a leitura? Ela no outro dia vai para o palácio, tira uma foto sorrindo. Ela no meio, com uma ação pedindo providências ao governador para punir os policiais. De um lado o governador, do outro lado a vice-governadora. O que é que o policial disse? Estou lascado. Estou lascado, Entendeu? Não posso enfrentar uma vereadora, não posso prender um arruaceiro. E o ali foi arruaça. O profissional de segurança, o sargento que estava não tem apoio nenhum. Com a arma de gás, né? Do elastrômetro, que é a bala de borracha. Punido, afastado, depressivo. Por quê? Vocês são atiradores. Se eu der uma espingarda daquele para vocês acertarem um cara a 50 metros, acertar no olho dele, vocês acertam? Não. Aquilo aí foi um incidente. E outra coisa, o cara estava numa área mais alta ainda. A gente que é atirador, um estava no pé da ponte e o cara lá em cima. A trajetória da bala... Aquele cara... E principalmente com o elastrômetro, né? Elastrômetro, que não é um projeto que tem precisão nenhuma, entendeu? Agora, mas quando não acerta não, eu acerto. Não acerta nada. Então, veja. Tô brincando. Não houve a defesa do comandante. Até porque o objetivo daquele projeto não é ter precisão. Né? Não, na verdade, o comandante se calou. Essa é a verdade.
O comandante se calou, eu fiquei quem deu a ordem, o secretário foi embora, hoje até o superintendente da Polícia Federal, gosto muito dele, o Antônio de Pádua, mas por quê? Ali foi a questão política, a ideologia da esquerda. Pelo contrário, se eu fosse governador, ia ser pau, meu amigo. Quer fazer manifestação? Pode fazer. Tem problema Agora, tem horário, não é para estar xingando, esculhambando, quebrando viatura, tá certo? Não é para estar enfrentamento à força policial. É até aqui. Não, porque eu quero passar, não vai passar. Aí você começa a ter episódios que enfraquecem a força pública, entendeu? Diferentemente de Nova York, quando o cara deu respaldo policial, dando guarida, inclusive judicial, com advogado. Diferentemente na Colômbia, que o cara tem um reconhecimento, a família... Então, Coronel, agora esse negócio do concurseiro, São Paulo vive isso, essa preocupação direta. O que você tem que fazer? Você tem que motivar a pessoa que ele se sinta ali realizado. Se ele não está realizado, ele vai embora. Ou para concurso ou para fazer outra atividade. Vai cuidar do condomínio, tá certo? Vai cuidar de qualquer outra coisa. Mas só para deixar claro aqui, muitas vezes cuidar de condomínio é mais difícil do que tomar conta. Sim, eu estou dizendo, mas o cara vai se encontrar que ele não vai estar satisfeito ali. Ele não eu vai já estar pensei ali tanto em ser coronel. Pronto, eu mesmo. Eu quando cheguei em um determinado momento, porque eu tive, veja, eu fui o primeiro lugar da minha turma. Fui o único oficial da Polícia Militar que foi instrutor do Exército. Eu fui instrutor durante 2 anos na Escola de Equitação do Exército. Fui o único. Mas instrutor de quê, coronel? Instrutor de equitação. Fui o único. Porque tudo que eu fazia, gosto de fazer bem feito, dedicado. E tinha todas as medalhas. Eu ia me meter com o negócio de associação, por quê? Porque eu chegava no quartel, eu via o soldado que trabalhava comigo sair para ir para o lixão da Muribeca, catar lixo para completar a renda dele. Eu via o policial com o coturno rasgado e ele tendo que ir na correria lá, dar um ponto, porque o Estado não dá. Eu via a viatura velha sendo empurrada, uniforme rasgado, faltar alimentação no rancho. Eu digo, vou ter que fazer alguma coisa. Por isso que eu enveredei para a carreira política. Eu não imaginava ser político. Não estava nos meus prognósticos, entendeu? Ser político. Então eu enveredei por conta disso. Então são essas coisas que desarrumam totalmente a carreira, que a pessoa vai sair da carreira para outra. E, para a gente não fugir muito, a gente não vê hoje, está aprovado, vou repetir, está aprovado aí pelo que saiu ontem no Jamildo, né? Ele dizendo que a fontes de dentro da secretaria disseram que há 4 meses ela tentava falar com a governadora, na certa lá, governadora, a gente tem que aumentar o efetivo, chame isso. Então, a governadora não falava. E coisas que não foram levadas mais simples que não foram feitas. Por exemplo, é inadmissível não ter voltado o De Olho na Rua, que é o projeto Norte dos Condomínios, né? Do Sindicato da Habitação, certo? Do Secov. Você fazer uma força-tarefa para fazer cumprimento de mandado de prisão já expedido e tirar de circulação criminosos, de crimes que chamam mais atenção. Você montar uma força-tarefa para apurar outras coisas, você montar operações que vá desarticular a quadrilha de narcotráfico. Então, você não viu nada. E aí, é o que eu disse, o cara disse, eu não vou entrar nessa fogueira, eu vou arrumar uma forma de sair daqui. Agora, coronel, deixa eu dizer um negócio ao senhor. Eu saio com essa conversa, assim, com essa situação tão desesperançoso, porque a percepção que eu tenho é o seguinte, não existe nenhum remédio a curto espaço de tempo. Existe, sabe qual é o remédio? Até qual é o remédio? Qual? As pesquisas vão mostrar o alto índice de rejeição da governadora. E se na hora que aparecer segurança pública e na hora que todo mundo faça o que vocês que têm oportunidade faça, vai haver uma cobrança popular. Mas entendeu? Essa cobrança popular no Brasil não tem muito efeito não, né? Tem efeito. Porque veja, tanto tem efeito cenário... que tiraram a Dilma, tanto tem efeito que, entendeu? O PSB, ela está no caminho do PSB. Eu disse à governadora, em fevereiro, uma conversa no final assim, eu disse, governadora, eu estou preocupado. Do jeito que vão as coisas, o povo vai ter saudade de Paulo Câmara. Essa é a verdade. Você falou isso para ela, velho? Disse. Ela não gostou, não. Gostou, não? Não, mas eu digo, por isso que eu gosto de ser independente, entendeu? Mas, coronel, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu disse, governadora, eu estou preocupado do jeito que vão as coisas, com todo cuidado, né? Com a senhora, a governadora, com todo respeito, mas eu disse, e é verdade, ou não é verdade? Daqui a pouco o cara vai dizer, essa é pior do que o outro.
Entendeu? Por exemplo, a sociedade dá o tempo, né, para sentar na cadeira, Agora, tomar pé da situação, mas depois, né, vem as cobranças. As cobranças, não, mas veja, as cobranças elas já estão começando. Então está começando que já mudaram de cadeira aí a secretária de Segurança Pública. Exatamente, então veja, a reação. Mas o que ocorre é o seguinte, veja. A minha preocupação, e eu acho que é isso que Marconi tentou externar, é porque assim, a população ela não aguenta mais. Ela não aguenta mais, e aí é o seguinte, essa pergunta vai diretamente ao coronel, nosso deputado. Veja, como é que o senhor enxerga isso, esse problema de segurança pública? E, tipo, o senhor, qual seria a solução? Né? Por exemplo, o senhor teria... Não é isso, a Câmara dos Deputados. O senhor teria, existe projeto lá, existe... Porque a percepção que eu tenho, coronel, é exatamente o seguinte, pô, o pessoal não tem muito o que fazer. Veja. Porque, veja, esse problema de segurança... Você acha que a Carla Patrícia, ela caiu por quê? O que é que houve? Você acha que a gente não deu pressão na Assembleia, não? Você não acompanhou que houve uma audiência pública que eles não foram? É isso que eu quero que o senhor fale para os nossos ouvintes, para entender tudo isso. Bem. Então, toda semana, 2 ou 3... O senhor é cobrado dos seus eleitores, né? Não, eu sou cobrado primeiro em casa. Eu sou pai, eu sou filho, eu sou marido, eu sou cobrado em casa. Tu acha que eu não fico preocupado minha filha sair para a faculdade para ir para trabalhar? A cobrança é grande porque o coronel mudou o semblante. Não, porque eu tenho medo, amigo. Eu tenho medo. Eu tenho tudo que os outros têm também. Entendeu? Eu tenho medo. Eu tenho medo que aconteça alguma coisa com meus filhos. Eu vejo o vizinho sair, ser assaltado na esquina de casa. Eu ligo a televisão, tá lá. Lógico, a gente tá com medo. A verdade. Mas, bom, coronel, agora, o que fazer? A governadora tem um carro na porta dela, na frente do prédio, como o prédio dela dá para a Avenida Boa Viagem, dá para a rua de trás, que eu me esqueci o nome, não. Não é Navegantes, não. É a rua Capitão Zezinho. Não, eu acho. Belinho, aí ela tem um carro na frente e um carro atrás. Os filhos dela num carro blindado sendo escoltado. Então é preciso que a gente comece a fazer isso aqui, dizer, para ter a cobrança, entendeu? Você acha que a secretária não aguentou por quê? Ela foi convidada para uma audiência. A Assembleia está fazendo seu papel. Eu convoquei uma audiência em plenário para que ela fosse lá para dizer como era esse junto Pernambuco, ela dizer os dados, se é verdade ou não, que estão subnotificando agora os crimes do patrimônio, contra o patrimônio, porque agora não pode mais prestar queixa via online, tem que ser presencial, vai ser subnotificado, nem todo mundo vai ter a paciência porque roubou um celular, um relógio, alguma coisa na delegacia. Estão dizendo agora que está subnotificando também o crime de homicídio, entendeu? O que está se fazendo? Será que a secretária aceitava isso? Se era isso que a secretária queria dizer a ela que não aceitava? Então a gente chamou e provocou a crise. Essa crise que se instala aí foi provocada pela Assembleia. Eu pedi a audiência, meus colegas aprovaram por unanimidade em plenário, e o Fabrício Ferraz, que é o coronel também da polícia, fez a audiência. A audiência lotou. Pela rede social. Exatamente. E ninguém do governo foi. Qual foi o recado que o presidente da Assembleia mandou? Não mandou nenhum representante? Não. Ia dizer o quê, amigo? Manda ela vir aqui para dizer. Ia dizer o quê? Não foi. E você acha que o coronel da polícia não ia, sem ter o respaldo dela, deixar de atender a Assembleia? O comandante do bombeiro, a chefe de polícia, a secretária não ia por livre e espontânea vontade dela? Ela deve ter dito, a gente não vai. E vai enfrentar a Assembleia. Qual foi o recado que mandaram? Ou vem na próxima quarta-feira, ou vai ser convocado. Se não for convocado, não for, é crime de responsabilidade. Caiu. Não. Saiu. Então a pressão... Isso me preocupa, sabe? Me preocupa porque... Preocupa, mas lhe dá um certo conforto que tem... lógico. Pessoas lutando por isso. Mas veja, o senhor vai entender quando eu falo que me preocupa. Por que eu me preocupo? Eu me preocupo pelo seguinte, nós passamos aí 2 mandatos de Paulo Câmara, certo? Que no meu entendimento como cidadão... Desastre. Paulo Câmara deixou o efetivo da polícia com 15 mil, eu achei que era 16.500. Na audiência lá, o rapaz disse, não, é 15.800 policiais. Isso é menos do que no final do governo de Joaquim Francisco, em 1990. Porque todo mês se aposenta. Todo mês tinha 19 mil policiais. A população pernambucana praticamente triplicou. A legislação, antigamente, não tinha audiência de custódia. Hoje tem audiência de custódia, a legislação ficou muito mais frouxa. O crime, a situação é de caos mesmo. O coronel Chuza, que é meu colega, ele me disse, encontrou quarta-feira de noite, disse, rapaz, eu estava correndo no meio da rua,
tinha um jovem sentado, quando ele me viu correndo, e na hora ele não pôde perceber que ele estava correndo, fazendo exercício, ele tomou um susto, já foi, vou ser assaltado. Entendeu? Então as pessoas estão com medo mesmo. O meu prédio lá, o meu motorista, o Lourinho, Lourival, a gente chama ele de Lourinho, ele entra de moto. O senhor falou Lourinho, eu já imaginei ele dos olhos verdes. Não, não. Ele é bem... Ela também, viu? Ela também. Ele entra de moto na garagem. Aí eles, quando eu entrei no carro, né? Ele, com ar de riso, assim, disse... é um estrangeiro até, é um espanhol que mora lá no prédio. Mas já Mas não é mora há muito trabalho tempo. escravo, não é? Não, não. Ele mora há muito tempo. Professor, ele é casado com a senhora também, que são professores da universidade. E eles têm um carro que fica bem na entrada do prédio, né? Da rampa da garagem. Lourinho disse que ele, quando viu, estancou o carro. E aí ele perguntou, parou a moto, né? Tirou o capacete. Ele disse, você é o motorista lá do coronel, coisa e tal. Poxa, eu pensei que a gente estava sendo invadido aqui, que eu ia ser assaltado. Mas a população tá com medo. Dois casos que eu contei aqui, tudo essa semana. Entendeu? Rapaz, a governadora vem dizer que vai mudar 35 mil pontos de iluminação LED. E o povo quer saber mais de que está matando, roubando na luz do dia. Tá. Tudo balela. Não, o pessoal olha agora e dá tchauzinho pra câmera. O que é que eu estou dizendo aí a vocês? O que é que eu estou dizendo aí a vocês? Cobrem. Mas cobrem mesmo. Entendeu? Façam críticas. Reunião de condomínio, crítica, carta para a governadora, carta para a Secretaria de Defesa Social. Mas só não mande pelos correios, né? Que não chega, né? Manda o WhatsApp, entra no meu Instagram, quando o senhor faz... marca a governadora. Isso aqui é um instrumento, como diz Gilson Machado, isso aqui é o Butucaiano. Ela tem uma rede social que é um absurdo. A rede social da governadora parece uma rede social de colunista social. Vai aqui um recado, um apelo que eu faço a você. Entre lá, @Raquel Lei, vai aparecer. E diga à governadora, e vamos encher a rede social dela de cobrança, de segurança. Isso funciona, amigo. Ô, coronel, quando o senhor se posiciona, quando o senhor se posiciona dessa forma... Tem muito apoio da Assembleia, inclusive da base do governo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor acha que a sociedade ele não sabe exercer seu direito? Acham. E vota errado, vota mal. A gente aprova aí, por pesquisa, o governo de João Campos. O governo de João Campos abandona a segurança. Se você andar na Avenida Boa Viagem, é esgoto a céu aberto. Fio pendurado. Se é na Avenida Boa Viagem, estou falando da Avenida Boa Viagem, não é porque eu estou falando da Avenida Boa Viagem, porque é o cartão postal da cidade. É o metro quadrado mais caro da cidade. Aqueles apartamentos lá, aí o IPTU de um apartamento daquele é caríssimo. Centro do Recife, abandono. A Cracolândia, aquilo aí vai virar uma Cracolândia. Entendeu? Então, o cara ainda vem dizer que ele está bem, está fazendo o quê? Então, esgoto a céu aberto, fio pendurado, lixo na rua. Sabe qual é o problema do recifense? Ele se acostumou. Isso é um absurdo. Se eu pudesse, tá certo? O Magno fez isso, o Magno Martins. Se eu pudesse, eu pegava um ônibus todo dia e mandava... quer voltar em João Campos? Vai na Paraíba lá. Vai ver lá como é que é a orla da Paraíba. Vai ver lá como é que são as ruas da Paraíba, os bairros da Paraíba. Ô, coronel, tem essa sujeira que tem aqui, se tem fio pendurado, se tem essa bagunça que tem aqui. Ele é ruim como prefeito. Quando o senhor diz que a população se acostumou, isso aí me preocupa muito. Ela não gosta que ele diga isso. Mas o que levou Raquel ao segundo turno foi uma comoção. O jornalista perguntou ele no Roda Viva, ela disse, isso é um preconceito de gênero. Preconceito de gênero é verdade. Faz parte do ser humano, se comoveu, quis votar nela. Ela era a terceira. Ia acabar talvez terceira ou quarta. Mas todo mundo também entendeu que ela poderia ser uma boa governadora. É uma surpresa negativa. Pode ser, eu quero que ela acerte. Como cidadão, eu quero que ela acerte. O objetivo de todo mundo é que ela acerte, porque todo mundo vai ter... Mas veja, ela era delegada concursada da Polícia Federal. Tinha que entender de segurança ou não. Verdade. De quem passou lá, tinha que ser melhor do que Paulo, do que Eduardo, do que Joaquim Francisco, do que Jarbas, do que Roberto Magalhães, ou não. E foi promotora ou procuradora, não foi? Foi procuradora do Estado. Então foi, já conhece até o outro lado também, né? Procuradora assistente do primeiro governo de Dr. Reis. Foi secretária de Criança, Juventude e Emprego. Passou pouco tempo, porque criou um bocado de confusão lá. Foi prefeita de uma das maiores cidades do estado, Caruaru. Então, tem tudo para acertar. Eu não sei o que está acontecendo. Agora, o que se tem de reclamação lá na casa é que não tem diálogo.
Toda hora a gente recebe comitivas de sindicatos, de professores, de médicos, de policiais, dizendo que não tem diálogo. Não tem diálogo com a própria Assembleia. Não vai para a audiência pública. Não tem diálogo, agora está aprovado com os secretários. É um Big Brother. Em um mês saíram 5. Então é paredão. Pá. Vamos ver qual vai ser o próximo. O paredão. Já estão falando que vai sair mais 2. Entendeu? Ô, Coronel, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Veja, por um lado eu fico feliz, né, quando eu vejo que tem políticos iguais ao senhor que está batendo, está cobrando essa responsabilidade, porque eu sei que vocês são cobrados aí pelas mídias sociais, Demais. Principalmente, né? Demais. Eu mesmo já fui lá no seu gabinete e obrigado pela recepção lá. Não, às vezes eu faço uma postagem aqui, bicho, se eu não cuidar, eu começo a cobrar do pessoal. Cadê a resposta? Né? Porque a turma entra e é isso. E tem que ser assim, entendeu? Eu mesmo quero lhe agradecer pela recepção lá no seu gabinete. Quando eu me dirigi lá, na época, representando o Secov, né, lhe pedi para intervir com relação à questão do De Olho na Rua, que é um projeto maravilhoso, premiado. Você pedia uma audiência com a secretária de Defesa Social. Exatamente. E a gente não conseguia por conta desse ambiente mesmo, entendeu? Que a gente viu agora onde descambou. Chegou até a ser marcado, não foi? Foi. Mas aí depois desmarcaram. Dá certo essa senhora, deve ter dito assim, eu vou receber ele aqui, ele vai dizer, eu já tinha dito em entrevista, vamos fazer o De Olho na Rua, ela vai dizer, eu não quero fazer isso com a governadora, não consegui ainda despachar com ela, porque também tem outra coisa. O que se diz é que é extremamente centralizada a governança. Tudo tem que passar pela governadora e é humanamente impossível. Demanda na área de saúde, de educação, de segurança pública, de infraestrutura, entendeu? Então, todos os secretários que pediram dizem que é por problema pessoal, de cunho pessoal. O cunho pessoal, quando se repete por 5 vezes, o problema não está nos 5, está em 1 que mantém, entendeu? E o governador não dá para trocar. Então, é preciso que a gente faça, de fato, essa cobrança e que a gente possa, e aí eu lamento, peço a você desculpa, porque a gente não conseguiu dar encaminhamento a uma coisa que era relativamente simples e barata, que era colocar o De Olho na Rua e podia ser resolvido numa audiência que eu não conseguia atender com a audiência por conta dessa coisa que a gente está vendo aí. Mas ser bem tratado no gabinete, eu digo que é uma obrigação, é passivo de exoneração, de demissão se alguém tratar alguém mal no meu gabinete. Não, mas sempre, todos os nossos pleitos lá, a gente sim, sempre muito bem recebido. O sim é o sim, o não é o não, quando a gente pode, né? Mas tem que atender bem as pessoas, não é verdade? Verdade. Agora, Coronel, eu queria que o senhor falasse de um projeto seu, que é o Partejando, né? Rapaz, tô vendo quando eu tenho um lado... Eu tenho duas coisas... Eu não sabia desse lado do senhor, não, dessa... Veja, como eu digo, o que me move na política é a cidadania. Quando eu digo cidadania, é o meu comportamento de cidadão. Por que eu estou batendo tanto na segurança? Eu estou fazendo isso até em causa própria, porque eu já disse que eu estou com medo. E aí, como também a melhoria de vida das pessoas. Vou contar um fato. Eu estava assistindo televisão, minha mulher do lado, quando eu vi um médico ejaculando na boca de uma senhora que estava em trabalho de parto, anestesiada. Eu vi essa reportagem. Imediatamente eu fiz uma lei obrigando que dando o direito da mulher no estado de Pernambuco que fosse submetida a qualquer procedimento médico, de uma simples consulta a uma cirurgia mais complexa, que ele tivesse um acompanhante. E se o cabo tivesse com um marido ou uma irmã, ele não fazia aquilo, né? Exatamente. Então fiz isso. Outra coisa, violência contra a mulher. Eu tenho filhas, 2 filhas. Meu amigo, não sei se você tem filho. Você tem filha, João? Tenho 2 meninas. Você tem? Um filho e uma filha. Você imagina um cara bater na sua filha? Nem passa pela minha cabeça. Para acabar a nossa vida. Não é não? Aí eu também sou totalmente contra. Esse negócio do homem tem que entender que ele não é dono da mulher. Se a mulher não serve mais para ele, não der mais a relação, não dá certo, ou vice-versa, ele tem que entender que ela não quer e ele deixa a mulher. Mas respeitando, entendeu? Se tiver alguma demanda judicial, vai acusar na justiça, mas não vai resolver com... A mulher também deixa o homem, né? Porque deixa tem mulher o homem, que tem mulher que também atrapalha e bate, né? Não tem pode. Mulher que... tem umas coisas que as pessoas não sabem. Se você olhar para mim, eu olho para ele, ele tem camarada que apanha da mulher. Marcondes, você é acusado de ser usuário. E agora... É verdade. Mas não, de usuário foi ele mesmo que... Relacionamentos abusivos. Mas veja, e aí você não pode admitir isso, né?
Agora, um detalhe que eu ia falar, a gente brincou aqui, a lei da Maria da Penha não é só de homem contra mulher, não. É de mulher contra homem também. Você pode usar, viu? Pode usar, mano. Vai aí uma esperança. É verdade. Então, eu também fiz uma lei lá, obrigando que empresa que tenha mais de 200 funcionários, semestralmente, faça palestra que envolva o tema de violência contra a mulher. Para poder... E aí, algumas pessoas, no final, dizem, você que está com esse problema, procura um familiar para conversar, procura um médico, um psicólogo, você tem que começar a dar orientação, porque às vezes o problema às vezes é tão sério, a pessoa a pessoa chega até a fazer a tirar a vida de outra, porque há uma perturbação enorme, né? Verdade. Tudo isso. E tem muitas pessoas, especialmente as mulheres, que, vamos dizer assim, já foi durante muito tempo considerado o sexo mais frágil. Hoje eu não sei nem se é isso, mas tem determinadas situações que realmente as mulheres ficam refém de determinadas situações, seja pelo lado financeiro, seja pelo lado emocional, seja pelo lado dos filhos, né? Que todo um cenário que envolve aquilo ali. E eu achei interessantíssimo esse seu projeto. Né? E esse negócio do Partejano foi assim. Eu quando eu fui secretário, eu construí 1.993 casas. Quase 2.000 casas. E eu entreguei uma por uma. E uma delas que eu fui entregar, tinha uma senhora bem magrinha, não vou dizer o nome dela aqui, que eu pensei que ela bem magrinha, e ela, um bocado de jovens, senhoras grávidas. E eu perguntei a Sandra, que trabalha comigo, né? Sandra, o que é isso? Ela disse, seu prefeito, você não sabe como essa menina é tão trabalhadora, ela é tão voluntária assim, né? Tão altruísta, que ela vai dar a sala do apartamento que a gente está dando a ela, ela vai fazer um programa, que é um programa de ensinar as mulheres a ter o parto natural. E esse projeto, eu quero falar com ela depois. E aí, silenciosamente, não era época de eleição, não era nada, eu comecei a ajudar e ela então montou o projeto Partejano. Coronel, fazer uma pergunta. O centro do Recife, o Recife Antigo, ele está sendo todo revitalizado, né? Inclusive o projeto é realmente algo muito bonito. Esse projeto ele já começou há uns 10 anos atrás, mas deu uma estacionada e agora retomou. Inclusive tem um hotel maravilhoso que está sendo construído. Bom, só que nós sabemos, né, que para aquilo tudo funcionar do ponto de vista do que está sendo projetado, tem que existir segurança, que é o que nós não temos hoje. Eu, particularmente, eu não sinto segurança de frequentar o Marco Zero, né? Porque nem você nem ninguém. Não tem policiamento, não tem uma limpeza adequada. O público, que na maioria das vezes utiliza aquele espaço, não tem respeito com os policiais. Eu já me deparei com situações do camarada fazendo um cigarrinho de maconha e a polícia passando. Mas o Supremo está dizendo que pode? Era 60 gramas? Eu não sei. Não estava com a balança na mão. É outra coisa também que o Supremo, né? Veja, aí o que ocorre? Qual é o empresário, né, que vai botar seu dinheiro ali, vai investir no Recife Antigo, correndo o risco de aquilo ali, por exemplo, não trazer ou não dar a segurança necessária? Porque, veja, quem vai investir ali vai investir com o objetivo de rentabilizar. João, eu vou responder a tua pergunta com um fato. Quem não lembra daquele alemão que foi morto no centro do Recife, ali de frente de uma igreja que não faz muito histórica? Tempo, né? Não faz. E ele não sabia nem o que estava acontecendo com ele. E era, diga-se de passagem, veja a mensagem que se passou para o mundo. E aí a gente vai entrar no centro do Recife. Veja a mensagem que passou para o mundo. Esse era um casal gay, que foi um casal que era símbolo na Alemanha, porque ele tinha 81 anos, o outro tinha 70 e pouco, que foi um dos primeiros casais que se revelaram gay e que eles eram conhecidos na Europa toda. Então ele era um personagem, tá certo? Mundial. E talvez até uma referência para os LGBTs, né? E eles vêm para o Recife, vai visitar o Recife Antigo, se encanta, aquilo ali é realmente maravilhoso. Vai visitar e dois drogados, querendo o óculos dele e o celular, falando em português,
veja quantas coisas tem errado aí. Falando em português, diziam que queriam e eles não entendiam, porque lá não tem assalto. Você pode andar nas ruas da Europa, na Alemanha, não existe isso. Entendeu? Então os caras não estavam nem entendendo o que estava acontecendo com ele. E aí, depois o parceiro dele lá disse que se soubesse que eles queriam o óculos celular, tinha dado. E não deu porque ele não estava entendendo. Ele dá uma rasteira no camarada, o camarada cai, bate a cabeça, ainda leva uma facada e morre. Então, me diga, o que é que adiantou todo o investimento? Os navios voltaram? Não. Então, isso é um verdadeiro absurdo que o poder público faz com o empresário que está ali investindo. Mas, coronel, perfeito sua colocação. Agora veja, Nós temos um exemplo aí. Será que os nossos governantes não aprenderam com isso? Porque, veja, eu lembro que tinha um contrato e 21 navios ia atracar aí no porto. Desses 21 só atracou 2, porque quando ocorreu isso, cancelaram o contrato. Você vai para um lugar desse? De maneira nenhuma. Você mas iria, aí eu Marquinhos? pergunto... Você que está assistindo, você iria para um lugar desse? Mas aí claro eu pergunto, será que os nossos governantes não aprenderam com essa realidade? Será que vai se repetir o erro? Parece. Aí é o que eu digo mais uma vez, o seu xará, quando aparece nas campanhas, nas pesquisas, aparece bem. Me diga, isso é uma coisa... Aquilo ali é o lugar mais fácil de se dar segurança. Aquilo é uma ilha. Mas aí o senhor está falando agora com a questão da guarda municipal. Sim, ou seja, também. Porque a segurança pública seria do governo do Estado, né? Mas a guarda municipal poderia cuidar ou não. Já tem lei. Poderia, mas a nossa hoje é desarmada, né? É desarmada, mas ela poderia... Se a pessoa se botasse uma dupla em cada cabeceira de ponte daquela, drone sobrevoando aquela área, aquilo é uma ilha. E você podia expandir isso aí aos poucos. Outra coisa... Não, chega um navio desse, o policial... Quantos policiais falam inglês? Pouquíssimos. Fala francês ou espanhol. Cadê a os que falaram não estão lá, não estão na rua. Está dentro dos quartéis. Cadê o planejamento? Chega um navio desse, era para ter um reforço de policial. Cadê o cadastramento dessas pessoas que vivem ali em situação de vulnerabilidade? Aquilo vai se transformar numa Cracolândia. As pessoas eram usuárias de droga. Então, veja... O poder público não é só força policial, não. Está faltando. Gestão. O controle dessas pessoas, a retirada dessas pessoas de rua, o acompanhamento. Não é preciso, não vai ter policial para botar para fazer tudo isso, não. Mas tem que haver a governança ali, né, tá certo? A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura, a Guarda Municipal, em parceria com a Polícia Militar, a Polícia Civil para poder... Eu acho que um dos órgãos mais subutilizados hoje é a questão justamente da Guarda Municipal, né? Então veja, aí você pergunta, e será que eles aprenderam? Parece que não. Porque as coisas se repetem. Hoje vai ter uma homenagem até ao doutor João. E doutor João é de Calumbi, é um médico, faleceu vítima de um câncer, mas ele, antes de falecer, 2, 3 meses, ele recebia muito pessoal da Eslováquia. E ele fez o curso de medicina dele lá e tinha uma verdadeira adoração por essas pessoas. E aí eu fui lá visitar com ele e tem um casal que nos recebeu muito bem lá, coisa e tal. Ele disse, vamos chamar eles para almoçar no restaurante Leite. E eu fiquei pensando, o doutor João vai de táxi ou vai de Uber, parar na porta. Tem lá 2, 3 seguranças, estaciona o carro. Aí eu disse, doutor João, que hora? Ele disse, vamos almoçar tal hora, porque eu vou 1 horinha antes para dar uma volta com eles, para mostrar a ele o centro do Recife. Eu digo, doutor João, não faça isso não. Não faça isso não, é perigoso. Ele disse, não, eu já fui, levei 10 outras vezes. Eu digo, quanto tempo o senhor não leva? Ele disse, não, faz uns anos. Não vá não. Enfim, tinha marcado tipo 1 hora, 12h15, doutor João disse, bem que você disse, já estou no restaurante, venha antes, porque eu passei foi vergonha. E passa mesmo. Gente dormindo, abandonado pelas calçadas. Dormindo não, que era a luz do dia. Cheiro de esgoto. Sujeira, e fui levar no monumento ali, na praça Castro Alves, tinha um monte de fezes. Alguém tinha se feito as necessidades fisiológicas lá, em frente ao monumento. Aí eu pergunto, isso é polícia? Não. Isso é controle urbano. Isso é prefeitura. Entendeu? É isso. Eu não sei se o senhor... Aí outra decisão errada do Supremo. Essa ideologia de liberdade, mais de esquerda. Outra liberdade do Supremo. O Supremo decidiu por 9-1 que não pode tirar compulsoriamente a pessoa da rua. Quer dizer, a pessoa vai se matar com uma seringa no braço,
vai ali ficar sem dormir, sem se alimentar, fazendo necessidade fisiológica, incomodando todo mundo, e você não pode tirar aquela pessoa compulsoriamente. Mas isso é uma prerrogativa Está do provado Supremo. que a pessoa está sem condições até do autocontrole, da autopreservação, porque entra num nível do uso do drogado que ele não tem mais nem ele perde até a sua autopreservação. E esse cara não pode ser recolhido em favor da vida dele? É incapaz. Aí o Supremo diz que não. Mas isso é uma Como é que prerrogativa você do vai Supremo? resolver isso? Isso é uma prerrogativa do E Supremo? é prerrogativa do Supremo fazer um inquérito do fim do mundo que não acaba nunca? E quem é que vai enfrentar o Supremo? Nós tivemos um E congresso... é a prerrogativa do Supremo, ou do órgão do Supremo, caçar um presidente que disse o que os outros tudo disseram? nós tivemos... Esse é, a ditadura de toga é pior do que a ditadura de farda. Porque a de farda você tem a quem recorrer. A de toga você vai recorrer a quem? A da farda recorreu, não deu certo. Tá aí. Essa é a realidade do Brasil. O que eu vejo Agora, é o seguinte, nós temos... aí fica a critério de vocês. Por mim, pode botar essa parte. Aí fica a critério de vocês. Nós tivemos um evento em São Paulo. Nós tivemos um evento em São Paulo e participou Luiz Fux, não foi? Fux. Ex-presidente lá. Do Supremo. Na E época essa pergunta foi feita para ele. Ele disse o quê? Mas, tipo, o Supremo não está entrando em área que não é dele. Porque a área do Supremo, na verdade, é julgar... Bolsonaro tem culpa disso. Mas deixa eu concluir para o senhor entender. E Eu vou foi dizer feita por essa quê. pergunta. E o argumento dele foi da seguinte forma. Disse, não, tudo que chega para o Supremo tem que julgar. Não. Mas veja, entenda. Porque foi provocado e tem que dar resposta. Mas o X da questão é... Ele pode responder. Não é da minha competência. Isso é competência da Câmara, do Senado, do governador, do presidente. É assim que tem que agir. Não achar que vai legislar. É competência do Supremo dizer se o cara pode usar ou não droga. Isso é competência do Congresso Nacional. O próprio Rodrigo Pacheco já disse. Agora falta coragem dele de dizer, se fizer, eu não vou cumprir. E o culpado do Supremo ter ganho essa força aí são muitos episódios. Mais um, o Bolsonaro é culpado. Se eu fosse presidente da República, eu tinha empossado o Ramagem como policial, chefe da Polícia Federal. Porque ali é uma competência que eu não abriria a mão de jeito nenhum. Naquele embarreiramento que ocorreu no... Lógico, como é que o Supremo Federal vai dizer que... E aí? Agora, o cara que é superintendente da Polícia Federal é amigo de Lula desde o outro governo, trabalhou na segurança de Lula, fez a mesma coisa que o Ramagem. O Supremo disse que pode. E por que não pôde o Ramagem? 2 pesos e 2 medidas. Aí eu disse, eu não vou dizer mais detalhes assim, mas eu cheguei a comentar isso. Depois, quando saí do ar, eu disse, a culpa foi que naquele dia era para dizer assim, marca dia, hora e local. O local era no gabinete da presidência. Chamava o ministro da Defesa, o comandante da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, o chefe da Polícia Rodoviária Federal. Convidava aí o presidente da Câmara, o presidente do Senado e empossava o Ramagem. Vamos tirar. Você teria feito dessa forma? Eu teria feito, não, eu faço. Se um dia eu for presidente, eu for governador nomear, que disser que eu não posso nomear. Só não posso nomear se o cara tiver mal conduta, se o cara for bandido, se não atender às prerrogativas. Mas estando nas prerrogativas legais, uma decisão monocrática não comprou, não. Ô, coronel, deixa eu Porque eu acho que isso aí é intervenção, entendeu? Aí deu no que deu. Deu no que deu. Entendeu? E hoje, os próprios ministros, e eu estou dizendo isso repetindo o que já disseram ministros do Supremo. Entendeu? Essa é a verdade. Mas voltando como também, como o Bolsonaro não cumpriu quando mandou ele ser ouvido. Já pensou? O presidente da República sair da sua sala para ser ouvido na Polícia Federal, um inquérito que hoje está arquivado. Todos os inquéritos que fizeram contra o Bolsonaro até agora não chegaram ao fim. Pelo contrário, o Zanin encerrou um ontem, né? Foi. Das vacinas. Né? Então, você veja, você já pensou, com toda a crítica que a gente possa fazer à governadora, por mais que ela tenha cometido alguma coisa, você obrigar um desembargador do Tribunal de Justiça. Vamos levar para a nossa realidade, porque a gente fica vendo as coisas em Brasília e a gente acha que isso é normal. Desembargador do Tribunal de Justiça. Proibir. Obrigar a governadora a sair do palácio, atravessar a rua e ir no gabinete da chefe de polícia para ser ouvida. Por quem ela mesmo nomeou. Existe isso. De maneira nenhuma. Não chegou a esse ponto. Como também você imagina um desembargador proibir que a governadora nomeie alguém porque tenha laços com ela. A gente está cheio nas prefeituras por aí. E esposa de prefeito, filho de prefeito, em Garanhuns mesmo tem, em Cupira tem, como secretário. Por que o Ramagem não podia ser?
Então, entendeu o que eu tô dizendo? Só acha que o Supremo, a partir daí, ganhou força. Eu acho que a partir daí perdeu, inclusive, alguns limites. Porque eu acho que todo poder ele tem um limite. Mas que, ali, o que poderia ser tentado, ó, mas eu vou marcar, vamos deixar 3, 4 dias, mandava alguém conversar com o ministro. Se o ministro insistisse, vai ter um problema aqui. Eu vou empossar. Se eu não tenho, se eu cancelo essa ordem. Entendeu? Entendi. Mas se fosse para o enfrentamento, ele tinha que ir para o enfrentamento. Por quê? Daí por diante veio 135 intervenções do Supremo na governança do presidente, até o ponto dizendo que o presidente não podia baixar imposto. Todos nós lembramos disso, né? Exatamente. Entendeu? Então, isso desarruma a nação. Isso é ruim para o país. E aí a gente está vendo como é que nós estamos. Na verdade, hoje a gente tem uma briga política que atrapalha todas as esferas, seja de infraestrutura, de segurança, enfim. Não, a engenharia já ficou refém da burocracia há muito tempo, entendeu? Uma briga política que não ganha ninguém, na verdade. Né? Ô, Coronel, deixa ele voltar aqui ao nosso estado, nossa cidade, Recife, maravilhosa, principalmente de longe. Deixa eu lhes fazer uma pergunta. O senhor falou do restaurante Leite. Eu queria chamar aqui, não sei se o senhor conhece, ali na Rua do Imperador, o restaurante Dom Pedro. Conheço, era de um amigo nosso, falecido. Faleceu, exato. Chuco, o nome dele era... rapaz. Esse restaurante tem 52 anos. Eu almocei com ele, João Alberto lá, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Esse restaurante ele tem 52 anos, quer dizer, não sei se vai chegar a ter os 52 anos. Esse restaurante ele só fechava 2 vezes no ano, que é o dia 1º, aí tem outra data aí que eu não vou lembrar agora, somente. E eu sempre almoçava nesse restaurante. Quem está tocando no restaurante lá hoje? O filho e os dois filhos. Júlio... o nome dele é... Mas deixa eu lhe contar, porque eu acho que faz tempo que o senhor não vai lá. Há um mês passado, eu fui lá no restaurante. Quando eu passei na frente, eu fui para almoçar, que eu gosto da comida de lá. Eu gostava. Quando eu passei na frente do restaurante, eu olhei tudo vazio. E ali é muito bem frequentado aquele restaurante. Muito bem. Político. Tem a Assembleia que é perto, tem o Tribunal de Justiça que é perto. A OAB. Tem a OAB que é perto. Ali a vizinha. Tem o Tomás de Aquino. O Fórum Tomás de Aquino. Tem o prédio do Ministério Público. Exatamente. A Procuradoria do Estado. É aí onde eu quero chegar. Na Rua do Imperador. E quando eu olhei para dentro do restaurante, está acontecendo alguma coisa, ou pegou fogo, porque o restaurante é muito antigo, esse restaurante. E aí eu vi um dos garçons que me atendia, que sempre me atendeu, esse garçom trabalha lá há mais de 30 anos. Aí eu entrei. Quando eu entrei, o que foi que aconteceu? Estavam os 3 garçons sentados na cadeira. Aí ele disse, o que foi que aconteceu? Olha aí para frente. Aí tava uma criança, um cachorro amarrado pelo pescoço, 2 camaradas sem camisa, né? Outra pessoa lá deitada com um prato de uma quentinha, comendo resto de comida de cachorro na frente do restaurante. Ele disse, veja, você veio aqui por alguma curiosidade porque você já conhece o nosso restaurante. Alguém entraria aqui no nosso restaurante... Isso é carta de segurança pública? É a polícia que vai lá tirar ele? Aí eu disse, mas rapaz, vocês não conseguem fazer nada, eles fazer alguma coisa? Imagine eu ir aí na frente e falar com um camarada desse. Pronto, o Supremo disse que você não pode fazer. Veja, eu pedir para ele sair da frente do restaurante. Liberdade de ir e vir. E aí o que acontece? Quando a gente chega na Rua do Imperador hoje, que para mim é uma das ruas mais bonitas da cidade do Recife. Linda, a quantidade de prédios. Não, mas veja, e quantidade de endereços importantes que é a Rua do Imperador. É que citou aqui. Coronel, eu fiquei aterrorizado. Aterrorizado. Certo? E o próprio garçom, ele olhou para mim e disse, olha aquele prédio ali. Caiu um prédio agora em Paulista. Veja aquele prédio ali, aquele prédio está interditado. Aí eu olhei e disse assim, mas tem gente habitante? Tá invadido esse prédio. É um prédio que está interditado porque a Defesa Civil interditou esse prédio, mas está habitado ali. Aí veja como é que está a nossa sociedade, Coronel. Veja mesmo. Exemplo, os negócios, os comércios, eles estão sendo inviabilizados. A exemplo de outras ruas do centro da cidade, certo? Por falta de segurança, por falta de limpeza, né? Por falta de investimento do governo municipal. Nós temos prédios que
estão interditados com risco de cair, que as pessoas estão invadindo e estão morando ali, certo? E aí, como é que é visto isso, né, pela a nossa política hoje, pelos nossos representantes? Porque, veja, nessa pandemia, eu particularmente eu fiquei decepcionado. Porque para mim ficou claro a incompetência dos políticos que estavam à frente dos cargos públicos na gestão dessa pandemia. Porque eu geri meus condomínios, meus colegas concorrentes geriram os condomínios que a gente teve que manter os condomínios funcionando, tivemos que manter água na torneira dos moradores, tivemos que ter material de limpeza para limpar os prédios, tivemos que manter os comércio de toda a higiene, os funcionários trabalhando. Eu vi muitos decretos sancionados. Mas você não devia ficar com raiva dos políticos, não. Você devia ficar com raiva dos políticos da esquerda. Aí eu vou dizer, o presidente da República disse tudo diferente e fez tudo diferente. Bolsonaro fez tudo diferente, provou que dava para diferente, você provou. Outros estados que deixaram a Constituição Civil funcionando provaram, inclusive com menos mortes na Constituição Civil que estava funcionando em Sergipe, vou dar um exemplo bem claro ali, e que não funcionou aqui, morreu muito mais gente da Constituição Civil, por quê? Porque as pessoas levavam sol, as pessoas saíam de casa, as pessoas eram bem alimentadas, entendeu? Na verdade, a pandemia se viu com uma grande plataforma política contra o presidente Bolsonaro, e muitas das coisas que foram feitas foi de forma exagerada. É preciso ter tido contenção, era preciso nos primeiros 15 dias, 20 dias, 30 dias fazer um esquema, mas depois tinha que flexibilizar para que as coisas acontecessem como aconteceu no seu negócio. Quantos porteiros morreram de pandemia? Nenhum. Porteiro não. Agora veja. No hotel aqui de Porto de Galinhas, tem um amigo meu que ele é bolsonarista, tudinho, ele disse: eu tratei a todos os meus funcionários preventivamente. Dei a ele ivermectina, dei a ele vitamina C, dei a eles hidroxicloroquina. Todos que ficaram doentes, eu contratei um médico particular, encaminhei para ele, não morreu nenhum. Agora, isso sim, agora o que fizeram, a gente sabe o que é que fizeram. Então não vamos, né? Então eu não fico decepcionado com os políticos, não. Você pode ficar decepcionado e dar nome. Político tal, Flávio Dino, Paulo Câmara, Rui Costa, que hoje são senadores, Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste, o do Ceará, como é o nome, que hoje é ministro da Educação. Cid, né? Não. Todos eles montaram o consórcio Nordeste, pagaram adiantado respiradores de uma empresa do seu Carlos Gabas, que era chefe da Casa Civil de Rui Costa, da Bahia, que era o presidente do consórcio, que montou um escritório fraudulento, forjado, num prédio em São Paulo, que pegou o nome da empresa, vendia insumos de maconha, e através dessa empresa comprou respiradores, pagou adiantado a primeira parcela, ainda achou pouco, pagou a segunda parcela, respiradores nunca foi entregue. Isso sim é decepção. Esses caras que receberam bilhões de reais do governo federal, aplicaram malversaram, está aí agora daqui sendo processado, compraram medicamento vencido, compraram medicamento em excesso, compraram respiradores de porcos. Essa é a decepção dessa classe política. Mas tem uma outra classe política da linha do presidente Bolsonaro que não é para se envergonhar. Mas deixa eu corrigir então. A decepção política, na verdade, é o seguinte: dos que estavam à frente da gestão pública. Sim, que a gente já disse que o povo, mais uma vez, escolhe mal, vota mal. Eu me atrevo a dizer o seguinte: se nós tivéssemos, de Deus o livre, outra pandemia hoje, talvez o cenário fosse igual. Nada, ia ser diferente. Até porque agora Lula está no comando, né? Ele não pode ser chamado de genocida, não, porque está faltando vacina. No governo de Bolsonaro faltou vacina, pois mais de 40% dos municípios de Pernambuco está faltando vacina. E não é vacina de Covid, não. É vacina de paralisia infantil, vacina, entendeu? E aí, Lula não é o genocídio é Bolsonaro ou Lula? Que Bolsonaro acabou de o próprio Zanin ontem arquivar, dizendo que ele tomou todas as providências possíveis, tá certo? Para o momento. E quem é agora que está deixando faltar vacina? É o bandido do Nove Dedos. Eu vejo o seguinte, João, a conversa é extremamente proveitosa.
Mas Quando não. a gente vai falar de política, assim, que a gente vai abrir o nosso leque, eu só vou pincelar, mas não vou nem entrar nesse assunto. Eu não sabia nem que prefeito podia fazer greve. A gente tá com a greve de prefeito aí na porta. E nós avisamos. Então, assim, a gente tem. Por quê? Porque a economia quebrou. O país, eu não pensei que fosse ter tão rápido, não. 8 meses, o mês de agosto, 14 dias consecutivos de queda da bolsa. Sabe o que significa isso? Porque o cara fala, bolsa de valor, isso é negócio para rico, Feitosa. Rico? Rico? Na hora que vai embora o dinheiro, quem paga mais, acorda quando quebra o lado mais fraco, é um pobre. Significa evasão de divisas. Significa dizer que João, Pedro, José, que tinha dinheiro lá, tirou e foi botar em outro lugar. Eu não tenho não. Porque não. Foi botar em outro lugar, porque aqui não tem mais confiança no ambiente de negócio. Eu fui em Itambé há 15 dias atrás, dei uma volta no comércio e perguntei ao cabo, que era um lulista desgraçado, assim, um lulista ferrenho. Eu perguntei, e aí, como é que está o comércio? Ele disse, arrependido, devia ter votado no candidato do senhor mesmo. Pô, hoje eu não vendi nada. Já eram as 4 horas da tarde. Eu não vendi nada hoje. E ontem também não vendi nada. Um armazém. Armarinho, aquele armazém que vende, né? Sim. Aí ele disse, outra coisa, eu sou dono do posto de combustível. E o combustível estava R$ 4,99. 6,15 hoje. Eu fiz um vídeo. Não sei se vocês viram o vídeo, viu? Vi. Eu vi o vídeo batendo aqui. Aqui, faz o L. 6,15. Então, esse é o ambiente. Aí, como é que você faz? Aí na hora que você faz isso, outra coisa, vai vir agora uma nova carga tributária. Sim. Vão errar de novo. Porque quando se a pessoa pagar 20% do ICMS, tudo que você comprar, você vai pagar 20%. Tudo que é 100, 20 vai para o Estado. Já pensou? Quando o Bolsonaro fez exatamente o caminho contrário, né? E deixou com o superávit primário. A gente já vai ter a maior dívida pública dos últimos 30 anos. E com o Bolsonaro ele deixou o maior superávit primário dos últimos 15 anos. E tendo uma guerra e uma pandemia pelo meio. Uma guerra, uma pandemia pelo meio. Uma guerra começando. Agora o cara já sabe as consequências da guerra. Também não sabia nem quais as consequências da guerra. Reduzindo impostos. E que o Supremo não deixou que ele reduzisse mais da linha branca. Lembra? Sim, verdade. E mesmo assim ele reduziu impostos da luz elétrica, do combustível, do transporte público, de telefonia. Né? Então veja, diante desse cenário todinho, agora o ICMS está caindo, porque não tem circulação, ninguém está comprando nada, ninguém está contratando, né? É verdade. O IPI, a indústria está paralisada, ao ponto do governo ter que pegar dinheiro do próprio do combustível, né? Uhum. Para poder financiar, para a pessoa poder comprar carro, porque o Bolsonaro não tinha carro. Você entrava na fila para poder comprar um carro. Não era assim? Não tinha carro. Então, tá lá. IPI, ICMS e imposto de renda. Se o cara está desempregado, vai pagar o quê? Mas o problema de não ter carro na época de Bolsonaro, primeiro, foi por conta da pandemia, e segundo, porque as pessoas estavam com o poder aquisitivo bem resolvido, sim. Por vários fatores, né? Sim. Fatores que, por exemplo, ninguém viajou, ninguém gastou, todo mundo ficou preso dentro de casa e recebendo seus dividendos normalmente. Não, ele socorreu o Auxílio Brasil. E quando saiu da pandemia, todo mundo foi querer fazer investimento, comprar carro, comprar isso e aquilo, e o estoque que tinha não tinha para atender. Tá lá carro sobrando. Bronca. E ninguém tem dinheiro para comprar. O prefeito cai a arrecadação. O presidente... Mas eles não estão falando de arrecadação, não. Eles estão falando da verba de FPM, né? Não, mas quando cai a arrecadação, o FPM não é com base nas arrecadações do IPI, né? Sim. Caiu a arrecadação, as obrigações continuam, aumenta o salário mínimo, piso de é uma conta que não fecha, né? A despesa aumentando e a despesa aumentando e a receita caindo. Então, pronto. Aí eu digo, mas eles não sabiam, não? Não fizeram L, e o governo cada vez mais gerando ambiente negativo para o investidor, de insegurança. Aí você vê, qual é o ambiente que o cara vê ali? Aumento de carga tributária. Disse, vamos embora, vamos investir em outro lugar. O governo perdulário, gastador. 27 ministérios, 37, e agora vai criar mais um para poder abrigar 38 ministérios. O presidente da República, se você contar os dias úteis que ele passou no Brasil... 38 vai fechar para 40, né? Pronto. Porque não tem mais 2 aí sendo desenhado para... Pronto. Aí veja. Então, aí o dinheiro que der para investir aqui, o cara já está dizendo que vai emprestar para a Argentina, vai voltar
para investir para Argentina, para Cuba, para Venezuela, vai dar dinheiro. Que não paga, não recebe Porque de não volta. recebe de volta. Recebe na propina, né? É. Recebe a propina. Mas Ô, Coronel, deixa eu só fazer uma pergunta. Aí... Porque você sabe como é que era a propina, né? Não, esse negócio de propina eu não entendo, não. Era o seguinte. Eu só entendi de propina uma vez, que eu fui pra Argentina. Aí lá é Aí o agrado, né? Veja A como gorjeta. a gente sendo reconhecido lá na Argentina, aí, tipo, eu fui entrar no show e não tinha mais um segundo ingresso. É. Tava lotado. É. O show de Isabela Pandiora. E o que ocorre? Aí eu queria comprar e fui na menina e disse, não, fechou, não tem mais. Aí tem o cambista de lá, que nós temos aqui. E, tipo, aí perguntei pra ele quanto era. Em peso, o valor que ele me deu era quase 2 vezes o valor que eu tinha comprado o meu ingresso. Aí eu disse, não, mas não faz sentido, não fazia sentido eu pagar pra ele aquele valor. Aí ele viu que eu era brasileiro, né? Aí ele falou, na propina, ou seja, querendo dizer que o que eu tava pagando a mais era nada menos do que uma propina. E me relacionando por ser brasileiro, que eu saberia o que era propina. Mas ele chama de propina a gorjeta, entendeu? Ele não é uma coisa leviana lá, não. A propina lá não é... A palavra propina em espanhol lá, quando eles usam, não é nesse sentido. Bom, pode ter também esse sentido, né? Mas não era... Mas eu acho que a propina... Mas o que é que fizeram? O que é que o BNDES fez? O BNDES emprestava dinheiro a esses países. E aí já teve gente que disse, ó, Lula ia lá, perdoava, mas se o cara tem que pagar o valor de 100, perdoava, mas nesse perdão vinha 10, entendeu? Direto para os cofres dele e do partido, né? E aquele Hugo Carvajal tem um bocado de coisa para contar também nesse sentido. Sabe quem é o Hugo Carvajal, né? O venezuelano que foi preso lá na Espanha e extraditado agora para os Estados Unidos. Mas vamos... Coronel, o que eu iria lhe perguntar rapidinho para a gente fechar. A gente tem material aí suficiente, aí vai dar um bom podcast. E eu acho que vai sobrar até conteúdo para outros podcasts, voltado quando o senhor tiver almejando aí cargos maiores na política. Espero que isso aconteça. Que é exatamente o seguinte, a questão da nosso transporte público na cidade do Recife, certo? Isso é um problema, na verdade, municipal, mas também vai para o lado da questão da gente... Como resolver isso, né? Nós tivemos um exemplo aí que foi trazido de Curitiba, que é a questão do BRT, e que não deu certo aqui. E aí a gente volta para aquela situação de, tipo, ação de continuidade. Só segura um pouquinho, que é meu enteado ligando, não sei quantas vezes. Oi. Diz. A gente marca uma segunda leva. Sabe que o Recife tem o 10º trânsito mais violento do país e o 2º trânsito mais lento do mundo. Recife. Bora lá. Vamos lá. Quando tiver pronto aí, avisa aí, Marcelo. É pra parar de onde, Marcelo? Não, pula. Não, pula. Vamos fazer o fechamento? Bem, na verdade é o seguinte, Coronel, veja, eu estou falando aqui no WhatsApp, o pessoal mandando perguntas aqui. João queria falar sobre transporte público. Então, quando a gente pega uma pessoa do meio que entende de várias áreas, realmente a gente fica ansioso até para... Como cidadão, a gente tem curiosidade de ver isso daí. Mas, assim, foi um prazer receber o senhor. A gente fica muito agradecido pela sua acessibilidade, porque por mais que o senhor diga que é obrigação, que tem, mas, assim, a gente só está acostumado a receber político, a falar com político em época de campanha. E tem alguns políticos que são diferenciados, o senhor é um deles, Obrigado. Sempre nos recebem, tanto como quando o João está representando o Secov, que é o Sindicato de Habitação, tanto como nós, quando estamos representando uma demanda da população. E assim, muito obrigado pela sua acessibilidade, pelo seu compromisso, pelo seu empenho. Quando o senhor não consegue atender, o senhor manda alguém do seu gabinete nos dar o feedback. E isso eu fico até impressionado. Eu digo, João, eu fico impressionado, porque realmente a gente cobra, a gente pede, seja um favor, seja uma solicitação, seja uma reivindicação, a gente sempre tem... A gente se sente obrigado a virar seu cabo eleitoral, né, Marconi? É verdade. Então, muito obrigado por sempre estar acessível a gente. Foi um prazer conversar com o senhor. E eu acho que o João também tem
Não, é agradecer por todo esse conteúdo que o senhor trouxe, né, para o nosso público, toda essa experiência. Eu acho que o nosso público conseguiu perceber um pouco quem é o deputado, né, quem é o agente público que está aqui, que está defendendo os interesses de toda a coletividade, não apenas dos seus eleitores, né, mas de toda a sociedade em todo. E todas as narrativas que foram apresentadas aqui mostram exatamente o seguinte, que o senhor não está desatenado, né? O senhor está em todas as situações, todas as dores da sociedade, e o senhor está com um olhar ali e procurando desenvolver seu trabalho e conseguir atender o pleito da sociedade no maior número de necessidade possível. Queria realmente agradecer a sua participação, o seu tempo disponibilizado aqui, e obrigado, coronel, obrigado mesmo. Eu que agradeço a você, Marcondes, a você, João Campos. Estou à disposição para outras oportunidades. Vocês provocaram, foi muito bom, porque houve uma provocação. Vocês também colocaram essa participação nossa aqui de maneira muito, muito dinâmica. Isso é fruto da capacidade também de vocês. Quero parabenizar aí a Habilite Serviços e dizer que contem comigo, não só nessa questão do parlamento em si, para legislar naquilo que foi interessante, para melhorar a atividade de vocês, para garantir emprego, para poder tornar cada vez mais... Tornar as vidas melhores nos condomínios. Nos condomínios, como, sobretudo e principalmente, para que a gente possa construir um Brasil melhor para todos nós, porque nós estamos vendo o quanto é importante escolher os gestores certos. Estamos pagando um preço por ter... Como mudou a vida dos brasileiros, né? Pena que alguns ainda resistam tendo acesso à informação, que essa não é uma verdade, que o presidente que nós acreditamos, que eu defendi, que eu apoiei, tornou a vida dos brasileiros muito melhores. E aqueles que ainda não têm essa informação, a gente perdoa, porque esses talvez tenham menos acesso à informação, menos acesso ao conhecimento e menos acesso também aos meios, né, de sobrevivência. E esses são os que mais... lamentavelmente vão pagar, que são os mais pobres. Mas, coronel, mais uma vez obrigado. Depois eu quero o telefone do síndico do seu prédio, para a gente botar uma proposta lá para administrar. Vamos. E vamos fazer o fechamento aí, ó. Gente, mais um podcast. Esse podcast a gente tirou bastante dúvidas. Espero que vocês tenham gostado. Quem chegou até aqui, agradeço demais. Curte todo o nosso material, compartilha. É muito assunto voltado para o segmento condominial. Beijo no coração. E até a próxima. Habilite Serviço, tornando fácil a difícil tarefa de ser síndico. Valeu, João. Coronel. Opa, estou aqui já, ele me pediu um telefone, já estava providenciando. Obrigado. Coronel.